TV Câmara, Campinas. Eu vou falar do que ela impacta. Você vai entender o que vai ser falado, mas por exemplo, assim, eu não dou a minha opinião pessoal de como deveria. Porque como aí que é essa ideia. Você mostrar que a empregabilidade passa para você ter essa consciência. Então nós estamos falando do trabalho, tá? Então as condições hoje são essas. Nessas condições você pode fazer isso. Em sendo desse jeito, você vai poder fazer isso daqui. Eu não vou falar Agora, do Denis, eu vou falar do Carmo. Isso aí já entra na indução. Aí eu vou falar do iniciativa do Carmo. que o coach não induz, não interfere no coisa. Por que o processo é bacana? Porque aí você realmente consegue manter essa distância. Mas aí eu vou entrar aqui. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós teremos hoje uma palestra que foi iniciativa do vereador Carmo Luiz. Eu gostaria já de justificar a ausência dele, está numa reunião na prefeitura, com o professor Marcos Espinosa, que é palestrante, consultor, analista comportamental, coordenou instituições como o SENAC, Liceu Salesiano, nas áreas de tecnologia e educação, coordenou projeto social junto ao Instituto Ayrton Senna, através do Externato São João. Gostaria de agradecer o Reginaldo Moretti, que é o responsável pela Elecamp, também, infelizmente, precisou se ausentar. A nossa diretora de gestão de pessoas, que está presente. Enfim, a palestra Empregabilidade e Emprego, como agir no cenário atual na administração pública e organizações privadas. Eu vou deixar agora com o professor Marcos Espinosa. E boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tá? Sou muito grato à presença de todos e ao pessoal que está assistindo também, né? Fiquei sabendo como vai ser transmitido o evento aí. Agradecer a Elecamp pela oportunidade, a casa, o Denis e todo o pessoal que teve o aporte aí, viabilizou a gente poder estar nesse bate-papo. E agradecer mais ainda pelo diferencial de vocês, quem está aqui hoje, às 3 horas da tarde, né, depois das 3 horas da tarde, para ouvir um tema de empregabilidade e emprego, já começa com um diferencial competitivo na questão de empregabilidade, porque a gente tem que sair um pouco da zona de conforto, né, para poder fazer isso. Se você, às vezes, fala, posso assistir, né, remoto pela internet, você não viria presencialmente. Né? Não quer dizer que quem está assistindo, às vezes, teve algum problema para não ver, mas só de já estar assistindo ou estar aqui já é um diferencial perante, em frente à concorrência, porque a gente sempre tem uma concorrência, seja no emprego, seja na empregabilidade, seja na venda de um produto ou alguma coisa. E é um pouco que a gente vai estar falando hoje aí sobre esse tema, principalmente no cenário atual. Nós temos, qual é o cenário atual? Né? Quando a gente fala cenário atual, é importante contextualizar. No cenário da tecnologia, no cenário da disponibilidade de recursos que a gente tem hoje para poder gerar emprego, para poder manter o nosso emprego. Né? Então, a visão, nós vamos aqui trabalhar um pouquinho fora da caixa, né? No sentido de o que o empregador tem que pensar em nível de empregabilidade, quando a gente fala em reter talentos, né? O RH sempre é focado nisso, as universidades corporativas têm que estar atento para isso, para reter o capital intelectual, aquele que tem um diferencial para a empresa, para a corporação, que faz a diferença. Né? Haja visto essa semana, teve um garotinho que mostrou a sua empregabilidade lá, né? Entrou para um clubezinho pequeno aí, já vendeu não sei quantas camisas aí, né? Assinou o contrato com a camisa do Batman, né? Então, show de bola. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que todo mundo pode assinar com a camisa do Batman, assim, de regata, tranquilinho? Né? Depende, né? Depende do contexto, depende do momento e depende do porquê. Né? No caso do esporte, na referência dele, né? Claro que todo mundo aqui já percebeu que a gente está falando do Neymar aí, né? O Santos sente saudade, gostaria que ele tivesse ficado lá e mantivesse muitas fotos coloridas, né? Não sou santista, né? Vou brincar aqui um pouquinho com o futebol. Na verdade, eu não acompanho muito a parte de futebol, então não tenho proeficiência para estar falando, mas eu vou dar uns pitáculozinhos aqui ao longo da nossa conversa, que é muito importante. Por quê? Por que eu peguei essa brincadeira já logo de início? Porque ele saiu de um clube importante, que poderia fazer uma contra-oferta, provavelmente deve ter feito alguma contra-oferta, e algum motivo
levou ele para ir para o outro clube. Por mais que todo mundo faça especulação, só ele lá dentro sabe o real motivo, ou se a mulher mandou, né? Ele falou, vai para lá que eu quero que você vá nesse clube. Vocês têm esse poder aí de, a gente fala que a gente comanda tudo, mas não comanda nada, não. Se você falar, não, com jeitinho a gente faz tudo ali. Então, tem essa questão, ou seja, qual é a insatisfação que move você no sentido da sua empregabilidade, que motiva você a manter o seu emprego, tá? Uma frase que eu não gosto é aquela, é o que tem para hoje, né? Hoje se usa essa expressão, é o que tem para hoje, né? Não tem outra opção, então você se satisfaz com isso, né? É o que tem para hoje. Se eu fosse alguém que alguém chegasse para mim e falasse que eu era o que tem para hoje, eu já não gostaria, né? Então, assim, nós vamos falar bastante disso. Falando um pouquinho, então, aquele jovem ali que está nascendo os cabelos ali sou eu, Marcos Espinosa. Eu sou palestrante, não gosto muito de falar. Você falar do seu próprio currículo é ruim, mas uma pequena apresentação, né? Eu trabalho com treinamento desde os 14 anos para adulto, tá? Então, aos 14 anos, eu já trabalhava com treinamento em tecnologia e era um diferencial na época, porque muitos de vocês nem sabem que existia isso aqui. Eu fiz questão de trazer, que eu espero que a minha filha ou meu neto possa vender isso aqui com muito valor. Alguém já ouviu falar em TotalWorks? Tenho certeza que aqui ninguém ouviu falar em TotalWorks. É antes da minha época e eu dei aula disso aqui. Sabem o que é o TotalWorks? Se você abrir o livro aqui, o manual do software que eu tenho, eu ganhei, tá? Não tirei da empresa, isso aqui eu ganhei muito tempo atrás, eles iam jogar no lixo, né? E aí, ó, TotalWorks é um sistema integrado composto dos seguintes aplicativos: processador de texto, banco de dados, planilha de cálculo. Já ouviram falar no Office, no Word? Né? Então, só que esse aqui era de 8 bits, lá atrás. Tá? Então, diz meu avô que era assim, né? Não é da minha época. Tá? Diz meu avô que era assim. E assim começou a minha história. Eu venho de Araraquara, né? Falava porta, caramba, também como todo mundo, sofri bullying até hoje por ser careca, barriguinha e tal. E a gente vai falar um pouquinho de resiliência, vai falar um pouquinho de persistência, perseverança, todas as coisas que a gente tem que fazer aí para não ter depressão, não se preocupar com o bullying e realmente, né, olhar no retrovisor as conquistas que você teve, como a Ayrton Senna fazia, que é uma referência para mim. Só uma pequena correção, quando ela citou o trabalho foi junto ao Instituto Ayrton Senna para conseguir equipamentos e tecnologia à época para o Externato São João aqui de Campinas, um projeto que eu me orgulho muito de ter participado e ter convencido o Instituto Ayrton Senna a doar os equipamentos ali. E onde eu tive a oportunidade de conhecer, ela nem lembra que eu existo, né? A irmã do Senna pessoalmente, né? Na época não tinha selfie, não tinha foto, então não tenho nada registrado. Mas nas histórias eu vou poder contar aí, porque eu sou um grande admirador dele. O Senna é um ícone, né? Em qualquer referência, seja em qualquer característica que você pegue, em caráter, em piloto, em estudar o que era necessário para projetar sua moto e trabalhar junto com os engenheiros. Dá para falar semanas sobre o perfil dele. Tá? E trabalhei praticamente 7 anos com os salesianos, com a informática na educação, né? Aqui no Liceu Salesiano. Depois trabalhei um tempo com o Senai aqui, na Zerbini, dei aula 2 anos lá, enquanto alguém ia assumir a posição concursada. Eu vou falar, tudo que eu estou falando também serve para a parte pública. Depois, trabalhei com o Senac. Comecei como um instrutor lá, aí como eu trabalhava com a parte de certificação Cisco, Furukawa, tal, depois passei para a coordenação e fiquei lá também quase uns 7 anos, coordenando os professores, desenvolvendo cursos, material, toda essa parte. Depois fui convidado, como eu trabalhava com a Cisco, que era a parte de certificação de roteadores, e na época falava que os chineses iam ficar milionários, né, que ia ser o boom da coisa. E aí uma companhia chinesa me fez o convite para ir trabalhar para eles, e eu fui lá passar, estava contando aqui, fui passar uma chuva lá, acabei ficando quase uma década lá na empresa, e resolvi retomar o meu CNPJ, que eu trabalhei sempre em paralelo com consultoria, tutoria, mentoria, tudo que esses IA que tem hoje aí de bonito, né? A gente chamava, tinha outros nomes, mas a gente fazia capacitação
de pessoas, de jovens, no esporte também, né? Algumas coisas trabalhando aí. E aí eu resolvi retomar. Minha primeira empresa eu abri aos 17 anos, tive que me emancipar, né? Porque meu pai falou, vai que não dá certo aí, né? Complica. Eu falei, não, fica tranquilo, então. E realmente ele estava certo, com aquele sócio não deu muito certo, e dali foi surgindo outras coisas. Aí a Greg não tinha esse nome, e aí resolvi criar tudo do zero, estava aplicando aqui. Então, para chegar nesse logo, eu levei 1 ano mudando os conceitos e tal, para chegar nele aí. E ele estava me perguntando aqui, foi tudo criado? Sim, porque uma das coisas que a Greg quer mostrar é que é possível você fazer desde o zero. Mas vale a pena? Ou vale a pena você terceirizar, ou você ter alguém que faça aquilo enquanto você foca no seu core business, enquanto você se dedica àquilo que é a sua empregabilidade, onde você é bom naquilo. Mas é possível, então, ou seja, e onde está disponível esses recursos. O Izinho é menor, eu vou falar um pouquinho dele depois, mas representa a pessoa, o indivíduo, o ser humano, né? E o A um pouquinho maior, para começar ali, que representa a atitude. O ser humano sem atitude não converte em resultados, né? Então, as empresas e nós, seres humanos, queremos resultados para alguma coisa, para a nossa vida, para nosso sentido de ser, de existir, e assim vai. Então, não é diferente na administração pública e nem na privada. Na administração pública, muitas vezes você tem situações, vou falar aqui, por exemplo, estudei lá, fiz o concurso, passei, entrei, né? Independente do local. Pronto, agora estou no mesmo nível que os demais ali que passaram pelo mesmo concurso. A minha empregabilidade vai depender do quê? Dentro das regras que a instituição permite, que as leis permitem, que o estatuto permite, anyway, né, eu vou ter que encontrar uma forma de eu ter um diferencial em relação para quando as oportunidades surgirem, né, seja para um plano de carreira, seja para mudança, né? Nós estamos tendo bastante mudanças aí na política, no trabalho, na previdência, né? Falei, vou só tocar, a ideia não é entrar na questão do que está rolando ali, mas qual o impacto disso. Então, ou seja, a regra do jogo hoje é essa. Em mudando a regra do jogo, qual é a minha empregabilidade? Quando eu tinha que começar a pensar nisso? Era 10 anos atrás, tá? Mas e se eu não pensei? Tudo bem, começa agora. Tem um monte de gente que também está no mesmo ponto que você está. Lembra quando você foi prestar o concurso? Se você pensasse em quantas pessoas iam prestar o mesmo concurso, às vezes você desiste, né? Porque as pessoas não falham, elas desistem. Tá? Ninguém falha, ela desiste. Quem é concurseiro, quem passou, sabe disso. Eu tenho pessoas na família que sabem disso. A diferença é 3 anos, 2 anos, 1 ano, porque a pessoa acha que assim, né? Abriu o edital, você faz inscrição e já passa, né? Depende da sorte. Acho que não, né? Tem alguma coisa aí que chama a sorte perder a madrugada, chama a sorte ficar estudando, né? Então, nós vamos falar um pouquinho disso. E eu vou, ao longo, dando uma pincelada na história da Iagreg, que o foco não é estar falando da empresa, mas, ao mesmo tempo, não tem como desvincular uma coisa da outra aqui. Deixa eu só ver por que ele não está mudando aqui. Plim, tá bom. Então, se não quer, não vai. Vamos aqui para a próxima. Aqui. Vou fazer, deixa eu ver. Aqui ele muda. Tá. E não foi para lá. Legal. Não estou entendendo por que ele não... Você pode... Vamos chamar os universitários, mesmo você tendo anos e anos de experiência em tecnologia, toda palestra, toda alguma coisa, acontece isso. Então, enquanto não muda o slide ali, ele congelou, deu um freeze ali, eu vou estar falando aqui o que está no próximo slide. E isso está tudo em conformidade. A ideia da empregabilidade, nós vamos falar um pouquinho. Não vou aqui estar focando em empregabilidade e emprego, em como fazer o currículo, como apresentar o seu currículo. Isso aí tem N vídeos no YouTube. Você tem N headhunters e empresas que você pode se cadastrar e eles vão te treinar para uma entrevista, vão trabalhar essa proeficiência com você aí. Aqui está o passador. Deixa eu ver se ele consegue. Aí, agora foi. Obrigado. O que você fez? Sentou? É a presença? O meu próprio laptop está me traindo? Em casa a gente conversa, tá? Vai ficar sem bateria 3 meses. Isso. É assim, tem que ser radical. Então, aqui. Como eu estava falando para vocês,
a empregabilidade hoje, as empresas têm têm alguns conceitos. Então, a IAGREG, ela traz o que tem hoje de mais atual, ou que tem de conceito que já está sendo trabalhado lá fora, porém, isso já estava, né, no seu cerne há muito tempo. Você ouve falar no mercado em B2B, Business to Business, que é entre empresas, entre negócios. B2C, Business to Consumer, né, entre o consumidor e a empresa. C2C, consumidor direto com o consumidor. E agora as empresas lá fora estão trabalhando com H2H. E a IAGREG já surgiu com esse conceito, porque ela já tem isso antes, que é o Human to Human, ou humano para humano. Na outra palestra que eu tive aqui para o pessoal PCD, a gente já conversou disso. Nessa visão, o que acontece? Você consegue englobar e incluir realmente todo mundo aqui, porque você começa a pensar na empresa, nas pessoas, na sociedade como humanos. Então, você cria as coisas para os humanos. Se você se enquadra nisso, independente do que for, você é atendido. Isso é muito importante, porque aí você evita ficar trabalhando questões de segmentação e traz toda a sua equipe da empresa para o corporativismo. Nós estamos no mesmo barco. Isso aqui é proibido para todos os humanos, isso aqui é permitido para todos os humanos. Tá? E começa a ver isso, independente da sua deficiência, porque todos nós temos uma deficiência. Eu falo demais, não tenho cabelo, alguma coisa incomoda alguém e para mim está tudo bem, né? Para o outro incomoda a tatuagem, e vai ser sempre assim. Uma das coisas que recentemente eu tenho lido muito, e aí eu vou pontuar aqui, tem muito livro hoje sobre pessoas tóxicas, né? Você evita as pessoas tóxicas. Não sei se alguém aqui já leu os artigos sobre isso, mas hoje está muito em onda, né? Você tem que estar próximo de pessoas que pensam igual você, que estão na mesma sinergia, tá? E o seu cliente? Né? Quando eu falo em cliente, para a área pública ou para a área privada, quem compra o seu produto ou quem mantém o seu emprego, se você atender bem o povo, ele vai confiar no seu trabalho e vice-versa, né? Infelizmente, muitos não pensam assim ainda, e isso é o que diferencia, às vezes, um país do outro, é que, em alguns países, não é que o cara adora o cliente, ele ama o cliente, ele sabe que aquilo ali é o que mantém a empregabilidade dele. O bem-vindo e volte sempre. Né? Pois não, o que o senhor quer? Pois não, está sempre agradável ali. Ele atendendo bem o cliente vai falar para o chefe dele, que foi bem atendido, vai falar nas redes sociais, vai dar um like, né? Vai curtir, vai compartilhar, e você só tem a ganhar. Então, human to human é isso. Não me importa, né, o que eu acho pessoalmente do seu comportamento, enquanto a meta não seja impactado por isso. Qual é a meta corporativa aqui? Isso vai impactar na meta da empresa? Não. Então, tranquilo. Tá? Dá para a gente conviver? Vamos conversar? É isso dentro da empresa. E muitas vezes dentro da empresa, não gosto, chego lá, tem aquela pessoa só de olhar para a cara. Então, sai da empresa. A empresa não consegue olhar para outra pessoa quando você chega lá, porque ela é tóxica. Né? Então, sai da empresa. Você está incomodado. Não está bem, né? Se mude. Mas você é radical, Marcos, assim vai sair... Mas está fazendo mal para você. Tem gente que, quando troca de empresa, melhora a pele, melhora o astral, porque é verdade, é saúde, é saúde. Às vezes você está depressivo, fez aquele concurso, está ganhando aquele salário que você gosta. No YouTube está cheio de profissionais, né? Coaches que largaram o serviço público, carreira lá, tem um famoso lá, 20.000 por mês, e agora é feliz. E estava lá, bem empregado, bem concursado. Então, assim, qual é o motivo que você se mantém, né, aonde você está? Você tem que fazer isso para a reflexão da sua empregabilidade também. Eu estou me realizando? Eu estou bem? É o que tem para hoje, né? Senão não paga as contas. Beleza, mas você vai ficar nesse pagando as contas até quando? Né? Alguns casamentos também são assim, né? Vai ficar até, é o que tem, né? Vai ficar, não pode. Vamos lá conversar, vamos ver, né? H2H. Então, esse é um dos pilares. Sempre trabalhar no específico, factível e inovador. Por que específico? Foco no que você está fazendo. A sua empregabilidade depende do foco que você dá para as coisas. O que você quer para manter nesse lugar? Você quer ficar nesse lugar mais tempo? Ou você quer arrumar um espaço nesse lugar? Porque a empregabilidade não é só para quem está empregado. A
Empregabilidade é aquilo que você tem para ofertar quando você está buscando um emprego também. Eu vou te contratar pelo aquilo que você vai agregar para o meu serviço, para a minha empresa, para o meu departamento, para o meu partido, para a minha religião, para o meu não sei o quê. Se você não tiver em sinergia, não agrega. Por isso que chama e agregue, tá? Não agrega. Então, se você não agrega, qual o sentido de eu te manter? Aí é onde a gente entra em conflitos. Eu tenho que ficar mantendo alguma coisa porque eu estou com pena daquilo, porque eu estou... Não. Tem que ser produtivo. Não existe café de graça. Alguém paga o cafezinho. Tá? E não estou falando de dinheiro. Qual é o bem mais precioso nosso? Exatamente. Primeira pessoa que responde de primeira. O tempo. Olha que legal. Semigo, vocês não tinham a palestra de empregabilidade. Comigo, tá? Então, o semigo e comigo é vendável para o seu chefe. Tá? Procure sempre ver como é que estão as ações da companhia, como é que está o resultado, ou o departamento, como é que está ali. Quando estiver bom, você fala, tá vendo? Depois que eu entrei para a companhia, olha só quantos likes você tem. Né? Se inclua, faça parte. Então, lembre da regra do comigo e semigo, tá? Isso serve também para relacionamento, tá? Você chega para ele e fala, tá vendo? Você era mal alinhado, né? Andava mais ou menos, ó, comigo, olha agora como é que você está. Galã, né? Elegante, e a mesma coisa. Então, lembra da regra, comigo e semigo, tá? E que agregue contigo, né? Agora, se contigo piorou, você esquece essa regra, deixa ela de lado, vai desenvolver a competência, depois você volta a falar nisso. Questão do win-win, né, que nós também temos como valores, e isso está diretamente ligado com a empregabilidade e oportunidade de emprego. A grande arte da negociação. Tá? A grande arte da negociação. Né? Então, ou seja, vantajoso para ambas as partes. Vantajoso para ambas as partes não quer dizer igualitário, não quer dizer igual, não quer dizer que os dois vão ganhar exatamente 50%. Quando possível, sim. Isso é uma regra que esse cara aqui, William Ury, que eu gosto de algumas coisas que ele fala e me impulsionou em alguns momentos, eu vou até dar uma referenciazinha aqui, uma canjinha para ele, tá meio precisando, né? Esse cara tem uma historinha, vocês procurem o vídeo na internet lá, a história da laranja, não sei se alguém conhece, né? Duas pessoas tinham uma única laranja, duas irmãs, vamos colocar assim, vou aproveitar aqui, duas irmãs aqui, vamos supor que as duas precisavam da laranja. E aí, simplesmente, as duas chegaram à seguinte conclusão, vamos dividir. Né? Win-win, o Marcos falou lá que tem que ser win-win, e pegaram uma faca, 50% para cada uma, metade para você e metade para você. Beleza, resolveram o problema. As duas partes ganharam uma parte da laranja, que só tinha uma. Só que quando estava saindo, qual é o seu nome? A Mariana perguntou para ela assim, mas o que você vai fazer com a laranja? Ah, não, eu estou aqui desenvolvendo um perfume a extrato de laranja, eu só preciso da casca. Na verdade, eu vou tirar o fruto aqui, vou jogar fora e vou utilizar a casca para fazer essa essência. Mas aqui já tem quase o suficiente. E ela pega e fala assim, engraçado, eu vou fazer um bolo com a laranja. E eu vou precisar só do fruto, não vou precisar da caixa. Se as duas tivessem conversado antes do que iriam fazer com a laranja, as duas saíam com 100% do seu objetivo. Então, a arte da negociação é você estar comprometido, agregando resultado aos seus clientes, né, que é a nossa filosofia, no que o cliente quer com aquilo. Seja no atendimento público, seja na gestão do departamento, seja na venda de um equipamento. O que você vai fazer com o meu equipamento? Porque, às vezes, não é o equipamento que vai ser o diferencial, você pode ajudar ele a vender outro serviço ou ganhar um aumento de salário por uma ideia bacana que você deu, ganhar uma promoção por alguma coisa que você fez. Então, pensa nisso, né? Na arte da negociação, gerando empatia. Empatia, eu gosto de falar, não é amizade, não é, oi, ai, que empatia, vou fazer coach com você, porque você é tão fofo, tão cute, né? Tão legal. Não. Empatia é, eu acredito que você vai me ajudar, vai me apoiar a alcançar aquilo que eu quero. Não gosto muito do seu estilo, mas você tem potencial para levar a minha empresa para o próximo nível, vou apostar em você. Isso é empatia. É acreditar e entender o outro, se colocar na posição do outro. Né? Se o pai do Neymar não acreditasse nele, hein? Hã? Estaria os dois na roça, ou talvez jogando ainda lá num clubezinho. Né?
tem várias pessoas, né, quem gosta de se vitimizar, né, só um momentinho aqui, cadê? Não está ninguém aqui. Eu precisava que alguém... Tem um pessoal que está perdido, não conseguiram chegar aqui, eles estão perdidinhos. Não sei onde está a Andréia. Aqui, ó, só... Eles estão perguntando aqui, ó, no WhatsApp, eles querem a localização. Se você puder dar um... Está vendo? Preocupado com o cliente. Palestrante sem o público não tem cliente. E é um pessoal que está vindo de outra cidade para cá, da região metropolitana de Campinas, né? E a gente tem que ser grato a isso. O pessoal que está vendo, está procurando e às vezes não consegue chegar, né? E vocês estão tendo o privilégio de estar aqui. Essa é a questão de estar certo no lugar certo, na hora certa. Pode não ser essa palestra, mas de repente no seu emprego. Ter visibilidade do seu trabalho. Fazer aquilo que deve ser feito, independente de quem está vendo, independente de quem está fiscalizando, de quem está auditando, tal. E ser grato por isso. Se você colhe frutos disso. E o outro cara ali, que é o Chris Gardner, alguém sabe quem é esse cara? Em busca da felicidade. Esse é o cara real, ele está vindo para o Brasil, ou já deu a palestra aí, ou ele vai dar a palestra aí. Esse cara é um exemplo de empregabilidade. Eu não sei se eu teria coragem de morar, ficar com meu filho, né, eu tenho uma filhinha, com a minha filha no banheiro do metrô, entrar para estudar sem ser remunerado, né, e passar por tudo que ele passou. É claro que eu quero o resultado que ele teve depois, né? Ser ele hoje, todo mundo quer ser, mas é essa a diferença. A sua empregabilidade depende daquilo que você acredita quando ninguém acredita. Então, os processos devem ser mais simples, uma nova realidade muito baseada no crescimento digital, né, no mundo digital e nos usuários. Acredito que duas coisas hoje são essenciais para a nossa vida, né? Não é? O iPhone também, tá? O iPhone também. Tá? Para alguns é o iPhone, nós vamos falar do iPhone. O iPhone também é importante. Mas duas coisas, quais seriam elas? Estou falando mercadologicamente, não é para a gente na vida, no dia a dia. O que a gente não vive mais sem hoje? O iPhone também tem gente que não vive. Você tirou o iPhone, o cara morre. Duas coisas, energia elétrica e conexão de internet. Vocês podem achar brincadeira, mas reflitam sobre isso. Se não tem energia elétrica, não tem internet. Se não tem internet, algumas pessoas não conseguem ficar sem o Facebook, vão te atormentar, vão ficar depressivas, né? Vai atrapalhar tudo. Então, sem energia elétrica, geladeira não funciona. Quem morou em república sabe disso. Quem não tem geladeira e morou em república sofreu. Porque você tem que comprar comida para comer no mesmo dia. Não tem como congelar, não tem como ficar. Então, ou você vai para a casa do amigo, ou você se vira. Então, sem energia elétrica. Por isso que eles cobram o que eles querem de energia elétrica. É uma moeda muito interessante. Aliás, estamos né, ligaram lá a faixa vermelha da energia elétrica, mas não adianta você falar em casa para economizar, tá? Mudança comportamental, ela leva tempo, nós vamos falar disso, desenvolver competências. Você não fala, usa menos o chuveiro agora, porque eles vão cobrar mais. Se o banho era 30 minutos, ele vai ser 40, porque você atrapalhou 10 pedindo para tomar mais rápido. Tá? Então, mudança de comportamento, nós vamos falar um pouquinho disso. Ok? Então, esses dois caras aqui, uma pequena pitada, use a referência que você tiver, que sirva para você. Tá? Por isso que, às vezes, é interessante a gente não induzir, não sugerir, porque aquilo que funciona para você pode não funcionar para o outro. E eu queria falar desse livrinho aqui dele, aqui, ó, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Esse é um livrinho que ele lançou recentemente, né, tá em português, né, eu já tinha visto ali e tal, e é bacana que ele fala aqui, quando ele conversou com, né, ele atuou na negociação, orientando o Abílio Diniz, na venda do Pão de Açúcar, né, para a tomada de decisão. Não vou dar o spoiler na história aqui, né, e também, que está de onda agora falar dele, né, quando eu estive lá, pude vê-lo um pouco à distância, mas pessoalmente, tal. Não vamos entrar em detalhes. Com relação à crise política e negociando com os líderes guerrilheiros, junto Hugo Chávez, com a oposição, e etc, etc. Esse cara aqui ele é um articulador de negociação, onde eles fazem, geralmente, a simulação como se fosse governo, igual agora o Senado está querendo fazer um grupinho para ir lá na Venezuela, tentar entender o que está acontecendo. Vocês precisam ir lá para entender o que está acontecendo. Eu que estive lá, anyway. E ele trabalha representando, então ele vai lá, faz uma simulação para que não corra risco
as pessoas reais, os players reais, e ele tem uma desenvoltura nessa questão de consultoria e orientação. Então, ele vai lá, bate um papo e tal. E aqui é muito interessante, porque nesse livro ele fala da negociação de você com você mesmo. É negociar, né, conversar com o outro e tal, mas a pessoa mais difícil de você convencer é você mesmo, né? Você pode falar uma coisa para outra pessoa e lá dentro aquela vozinha fala assim, não é bem assim, né? Você está prometendo isso, mas, né, você sabe que não é bem por aí. Então, e se você escuta vozes, é normal, tá? Todo mundo tem uma agendinha oculta, tem aquele, né, ali conversando com vocês, é totalmente normal. Então, bacana, isso daqui é uma pequena pincelada, uma introdução, e totalmente em sinergia com o que a gente faz. Então, a Iagreg surgiu da ideia e a necessidade de trazer para pequenas, micros, médias, MEI, profissionais liberais, economia informal, a mesma estrutura que as multinacionais têm. Passei décadas treinando equipes para grandes corporações, passei décadas como Learning Solution Architect, criando soluções customizadas, fazendo análise de gap, técnica, para ver o que falta, para colocar o cara no lugar certo e tal. E depois fui desenvolver a parte mais próxima ao RH. Não tenho o intuito de trabalhar atuando nesse segmento, mas apoiando os RHs. Né, trabalhando em conjunto, viabilizando a parte de treinamento, capacitação, desenvolvimento humano. Então, é bem uma parceria. Por quê? Porque já tem os profissionais de RH e já tem a parte que é mais ligada aos psicólogos, ligados a um outro trabalho. A gente trabalha com alta performance e com essa capacitação. Então, a parte básica é medir as suas dores, qual é o seu pain point, qual é a sua necessidade, e vamos prover uma solução. Conosco, se não resolvemos, indicamos nossos melhores concorrentes que estejam no mesmo nível, né, que possam ofertar alguma coisa, ou os nossos business friends, que a gente chama de business friend é quem está comprometido também com os nossos ideais, ou os parceiros comerciais. Então, é essa tríade que funciona hoje. Aí a Greg trabalha muito com isso. E isso me permite uma coisa que é interessante. Eu resolvi sair de trabalhar com um multinacional e me dedicar à Greg para estar mais próximo da pequena, para estar mais próximo da minha apaixonada por dinossauros lá, e, ao mesmo tempo, ela entender que eu tenho que trabalhar em qualquer lugar do mundo. Só que antes eu só viajava pela empresa e não a via, né? Então, eu ficava mais longe, via pelo Skype, até o dia que ela falou, pode ficar aí, mas eu não quero conversar com você. Estava me distanciando. Então, aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Se vai dar certo ou não, né? Todo bom brasileiro não desiste nunca, né? Então, estamos aí. E eu quero conseguir aqui. Né? Conseguir onde é mais fácil, qualquer um faz. Conseguir onde você quer, dá um pouco mais de trabalho, mas esse é o diferencial. Quem viu o folder, eu coloquei 4 pontos aqui, daria para dar 4 treinamentos, workshop, a gente ficar falando aqui de bastante coisas. Mas nós vamos falar que a empregabilidade, ela depende do seu perfil comportamental. Vocês concordam com isso? Que alguns comportamentos que nós temos levam ao nosso sucesso, à nossa conquista, e, ao mesmo tempo, esses mesmos comportamentos, quando muito intensificados, fecham as portas, acabam com o relacionamento com o seu chefe, com alguma coisa. Então, os comportamentos, eu acredito que o pessoal concorde comigo aqui, né? Alguns acenaram a cabeça, outros, não sei se concordaram ou não, mas que os comportamentos, de uma certa forma, ele influencia. E é interessante, né, que mais para frente nós vamos falar disso, de perfil comportamental, qual é o assessment que você pode utilizar. A Iagreg tem ferramentas que a gente trabalha para análise comportamental, para aumentar a assertividade do que você tem que desenvolver, do que você tem que fazer com relação a isso. Por isso que tanto na gestão pública ou na privada, os seus comportamentos é que vão abrir e vão fechar portas para você com relação a isso. Então, vou preparar meu currículo, tal. Que características do meu perfil comportamental, elas estão em conformidade com a vaga que eu quero? Eu vou me adequar? Eu sou aquela pessoa que eu gosto de estar ali no debate, discutindo e tal? Eu sou aquela pessoa que eu sou mais no bastidor, mais controlando alguma coisa? Eu gosto de planilhas, eu gosto de controlar estatística, eu gosto de gerar gráficos. Então, conhecer o seu perfil comportamental aumenta a sua empregabilidade e aumenta a sua visibilidade para qual o emprego, qual o objetivo que você quer. Eu quero o salário daquele cargo, mas eu vou me dar bem, vou ter saúde para fazer isso, né?
como eu falei, tem certas coisas, vamos pegar a vida política, Câmara, Senado e etc. A vida privada, reunião no War Room, né? A sala de guerra. Então, projeto X é a mesma coisa. Dá chilique lá no Senado, dá chilique dentro da empresa também. Porque comportamentos diferentes, perfis diferentes, e tem que saber conviver. Por isso que eu falo, eu sou contra esse negócio de pessoas tóxicas. Você tem que conviver com o ser humano é imperfeito. Mas ele é necessário para as suas conquistas, é necessário para os seus resultados. Se você quer ir rápido, você pode ir sozinho, né? Tem um cara que fala assim na internet. Mas se você quer ir longe, você tem que estar acompanhado, você tem que ter seguidores, você tem que ter votos, você tem que ter quem te apoia, e tem que ter o cliente que compre o seu produto, né? Se eu quero ter palestra, eu tenho que ter público, senão não adianta, né? Tá certo que eu gosto de me ouvir bastante, né? Acho um show de bola, não sei porquê, mas é bacana. Isso eu plagiei, vocês sabem. Aí tem um filósofo que ele fala que assim, que é do caramba, não vou falar a frase dele, né? Quando eu me escuto, né? Então, quem já ouviu sabe de quem eu estou falando aí. Mas a ideia é essa. E independente se você concorda com tudo que ele fala ou não, algumas coisas a gente tem que ser pontuais. Pô, isso aqui me agrada. Não concordo com essa outra parte, mas isso aqui ele tem razão. Porque a gente nunca está certo 100%. Tá? Não é assim que a coisa funciona. Competências e habilidades. Quais são suas competências e as suas habilidades que você possui? Você tem ciência disso? O que você desenvolveu? Eu sei andar de bicicleta. Tá, então estou procurando uma vaga de ciclista, vai ser, né, correr 100, 200. Não, eu tenho proficiência, eu estudei contabilidade. Mas odeio, hein? Nem chega perto. Tá? Então, para que você fez contabilidade? Precisava da graduação. 4 anos para entender que só precisava da graduação. Faz tecnólogo, 3 anos, não é mais rápido. Aliás, eu acho que tem que reduzir muito o tempo de formação, que hoje você tem internet, você tem a tecnologia, que parte das aulas podia ser presencial e parte das aulas, já que o pessoal não vai na faculdade mesmo, sexta-feira tem metade, ganhei muito dinheiro fazendo trabalho para os outros, que sexta-feira o cara ia tomar cerveja, deixava o trabalho comigo e eu pagava a faculdade, fazendo. Ponto mesmo, entendeu? Tem muito profissional aí que é picareta, porque ele colou na escola, não assistiu às aulas e depois ainda sai com o título lá e detona com o nome da instituição. E depois fala que a instituição é que não presta. A instituição cede o nome, consagra o cidadão e ele faz bobagem ali, né? E quando dá certo, ele fala que foi só ele, né? Então, não, sou muito grato a todas as instituições que me permitiram crescer. Resiliência e atitude proativa. Resiliência é muito bonitinho. Persistência e perseverança. Lembra do Chris? Chris Garner, como se fosse amigão dele, né? Lembra do Chris? Resiliência dele. Se ele não tivesse resiliência, ele não aguentava aquilo. Não sei de onde ele tirou tanta força para chegar, porque não foi um dia, gente, né? Se vocês verem ali no filme, você passa 1 hora, você fica agoniado assistindo o filme. Imagina o cara vivendo aquilo lá na vida real. Sacanagem, né? Então, e atitude proativa, né? Isso eu demorei para entender. Por quê? Porque geralmente o negativismo toma conta da gente. Fala, mas não é assim, né? Como é que a pessoa vai ser proativa sempre? Busque sempre o lado, sempre há uma maneira de ver a questão ou de tentar enxergar desse jeito. Porque se você não fizer isso, para que você está naquele cargo? A empresa te contratou, ou o departamento te permitiu abrir o concurso, porque ele quer pessoas solucionadoras. Se ela quisesse pessoas problemáticas, ela nem abria o concurso, continuava com os problemas lá. Se você não vai agregar para o departamento, e ao invés de você oferecer, cuidado com o que eu vou falar, oferecer soluções, você oferecer destruição, você impactar negativamente no processo, na instituição, no relacionamento, qual o sentido de você estar ali? Eu ainda tenho que te pagar para você ficar ali ainda? Então, é por isso que no privado, o cara fala, mas foi injusto comigo, trabalhei lá 10 anos, etc, etc. Como é que você trabalhou a sua empregabilidade nesses 10 anos? Você fez a mesma coisa durante os 10 anos? E aquele churrasquinho no final de semana? Você não fez aquele curso que você tinha que fazer? Você não investiu na sua comunicação? Você desenvolveu qual competência? Não, né? Porque eu achei que estava garantido, que eu ia aposentar. Meu sonho era aposentar nessa empresa. Mas o sonho da empresa é que você se mexesse também para ela poder ajudar você a se aposentar na empresa. Todo mundo quer se aposentar bem. Todo mundo, né? Nem todo mundo consegue. Mas a ideia é essa, né? Você está trabalhando com atitude proativa. Vamos falar da questão da alta performance, né? Da admissão
e contratação eficaz. Por que tem que se falar da admissão e da contratação eficaz? Quando você se coloca para ser empregável, para manter a sua empregabilidade, para ser contratado ou para se manter ali, para que a empresa olhe e fale, esse capital intelectual vale a pena eu manter na empresa, vale a pena eu investir nele, mudar salário, algumas coisas. Uma das coisas que as empresas e os RHs não entendem é que nem tudo se resolve com aumento de salário. Às vezes uma creche para uma mãe, né, ou você dispensar ela num dia, e aí entra naquela questão, a lei permite, eu dispenso vocês. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Se eu falar determinadas coisas que foram feitas, estavam fora, na legislação não podia fazer. Eu abri a mão do meu almoço para poder estudar Lotus 1, 2, 3, enquanto as pessoas estavam almoçando. O que me permitiu conhecer Basic, DBase, eu dava aula de TotalWorks com 14 anos. Porque eu entrava mais cedo 1 hora, almoçava menos 1 hora e ficava 1 hora mais tarde na empresa. Porque eu não tinha dinheiro para ter um computador na minha casa. Então, eu queria usar o computador da empresa. E sabe como tudo começou? Meu supervisor pegou jogando no computador. Que a gente aprende sempre, né, a coisa mais gostosa, né? Eu estava jogando lá um joguinho, lá, aprendendo Basic e tal. Pã, ele me pegou. E ao invés dele né, podia dar uma advertência, e podia até meu estágio ter se lascado, ele virou e falou, por que você não utiliza isso de uma forma mais inteligente? E eu vindo do interior, né, não vitimizando, mas eu falei, meu, eu não tenho condições, isso é para gente inteligente, isso é para gente que tem. Aí ele pegou e falou assim, eu vou te dar um livrinho e você vai estudar isso aqui. Não era esse aqui, era de um Apple 8 bits, mas depois foi esse daqui. E aí ele me deu um livrinho de Basic. Foi onde tudo começou. E me ensinou 2 comandos. Era um supervisor italiano, com origem italiana, né? O meu chefe direto era o Javier Mangiola Blasto, não sei se ainda está vivo. E esse cara falou, olha, eu estou indo para a Itália, vou fazer algumas coisas lá na matriz, e eu volto daqui 1 semana. E eu quero ver o seu progresso. Se você progredir, eu te ensino mais coisas. Se não, não. Agarre as oportunidades. Tá? E daí, peguei gosto pela coisa, né? Aí eu tinha tomado um choque de 440 volts, aqui eu mexia com eletrônica e tal, fui ligar o osciloscópio, não aterrei, encostei na máquina, tomei um choque em responsabilidade minha. Podia ter dado problema para a empresa também, porque eu estava no lugar fuçando onde não tinha que estar fuçando e aprendendo, né? E aí eu me encantei com a tecnologia. Então, sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por treinamento, por capacitar, por desafios ali. E aí, claro, quando fui conhecer meu perfil comportamental, falei, pô, tem tudo a ver, né? Não poderia ser diferente, né? E esse mesmo comportamento, quando exagerado, me fez fechar portas e enfiar o pé na jaca também com as pessoas, porque tem que desenvolver a outra comunicação interpessoal, relacionamento, gerenciamento de conflitos, todas essas coisas que a gente vai estar falando ali. Tá? Então, nós vamos falar disso, admissão e contratação eficaz. Por quê? Se você não faz isso, o que acontece? Demissão onerosa. Quem é de RH, se eu tenho alguém aqui de RH, sabe quanto custa demitir uma má contratação. Né? Não vou falar da ajuda de sindicato ou não, para não entrar em questões aqui e tal, mas aí você tem os complicadores e etc, etc. Então, o RH, ele treme para ser assertivo, né? Quando é grande corporação, você faz vários testes, faz o teste comportamental, com alguns assessments, faz entrevista, manda gravar vídeo, manda escrever a carta, faz estudo de grafologia, faz tudo que pode para ser assertivo. Por quê? Porque promove o RH, que fez uma contratação e agregou valor para a empresa, ao mesmo tempo reza, dá certo. Porque se não der certo, além do cara ser demitido, foi a culpa sua, né? Você não sabe contratar. Então, por isso que eu sou solidário com o RH. Porque eu sei que ele olha o salário de todo mundo, ganha a mesma coisa e tem que produzir. Né? Tem que produzir com isso. Brincadeira, isso é uma amiga de RH que falou para mim, você olha o salário de todo mundo, cara, se mata ali, porque as caras ainda não ficam, você nunca tão contente. Mas em qualquer situação é assim. Meta organizacional. Você tem que estar sintonizado com a meta organizacional. Eu quero manter a minha empregabilidade. Você está antenado no que está acontecendo com a empresa? Você está antenado no que está acontecendo no seu cenário na administração pública? Para onde está indo o barco? Para onde o barco está vindo? Você está se preparando para isso? Ou depois você vai falar que Deus não ajuda, que não teve sorte na vida? E agora? O que eu vou fazer? Falaram que não ia ser assim. Vai acreditando em panfletinho, vai acreditando nas outras coisas.
Acredite no seu potencial. Acredite na sua empregabilidade. E você antenado nisso. Capacitação. Quantos livros você leu nos últimos 3 meses? Não lê bula de remédio, é de graça. Algum amigo está tomando remédio, dá bula aí, deixa eu ler. Vai aumentar o seu vocabulário. Né? Pelo menos uns palavrões você vai aprender, né? De pirona, de propexilona, princípio ativo. Vai aprender um vocabulário diferente. Leia tudo. Aproveita que você tem olhos, não é? Vamos ter uma amiga aqui que ela vai falar para vocês, ela pode falar para vocês, aproveite os recursos que você tem. Tem pessoas que não têm esse recurso. E estão aí em pé de igualdade, hein? Se preparem, porque o pessoal, aí hoje com as tecnologias, pode ser blogueiro, uma pessoa deficiente visual, mas que tem uma voz, né, elegante, uma voz de rádio, de locutor, pode tirar o seu sono aí, quem está tranquilo na rádio, tal, porque tem uma voz linda, pode digitar, e eu garanto que se você der oportunidade para essas pessoas, ela vai se sentir útil e ela vai agarrar com unhas e dentes. Enquanto aquela outra pessoa fala assim, não muda, estou aqui há 30 anos, é assim mesmo, pode demorar para atender, e todo mundo está acostumado já, vamos mudar isso. Alta performance, ok? Desenvolvimento de competências. Isso é importante, desenvolvimento de competência. Por exemplo, andar de bicicleta. Você aprendeu uma vez, pode passar um tempo, você vai, te der uma bicicleta novamente, você pode titubear, mas vai andar de bicicleta. Tirar a habilitação, a sua CNH, é desenvolver uma competência, por formas legais, por formas normais, por formas éticas e morais. Tá? Então, Dani, seja bem-vinda. Ok. Então, vamos supor que você tirou a CNH pelas vias normais, éticas e morais. Vocês vão entender o que eu estou falando. Você desenvolveu a competência de dirigir, correto? Você foi lá, fez a manobra, estacionou o carro, saiu com o carro, né? Fez todo o procedimento e adquiriu a sua CNH. Por que mesmo desenvolvendo a competência, algumas pessoas não dirigem? Tem essa situação, não tem? Então, você desenvolver a competência e ter a competência, pode ser que você não faça uso dessa competência. Por quê? Por um trauma. O que aconteceu? Eu acabei de tirar o carro da concessionária, bateram no carro, eu fiquei traumatizado, eu não dirijo mais. Então, teve um trauma. Aí eu tenho que procurar um profissional da psicologia comportamental, alguém, porque é uma patologia, então eu vou trabalhar isso. Agora, se é uma questão de superação ou uma crença superficial, posso procurar um coach, posso procurar a PNL, posso procurar uma outra ajuda. Né? Por quê? Porque às vezes é o medo, a insegurança só, e está um clique de você conseguir algo. Então é aí que hoje se faz uma grande confusão nas questões aí. Então, quando você vai desenvolver as competências, você precisa conhecer as competências que você já tem, por isso você tem que ter uma forma de ter um assessment, alguma coisa que meça as competências que você tem para um determinado cargo. Isso é um serviço que a gente faz. Às vezes a empresa fala assim, olha, eu quero, Marcos, que você faça um team coach com a minha equipe aqui. Tá? A gente não trabalha com coach de grupo. Se alguém quiser saber por quê, depois a gente vai. Mas o team coach, por quê? Porque é a meta da empresa. É a empresa que vai dar a meta, então o time vai estar no mesmo rumo. É um processo que usa a metodologia coaching para o desenvolvimento do time em foco com uma meta corporativa. Mas, para isso, precisa ter as competências claras e definidas. Aí você chega para a empresa, muitas vezes, ela não sabe nem quais são as competências. A gente escreveu lá, a gente fez razão, visão, missão, né? Tudo ali, tem bonitinho e tal, aqui estão as competências. Tá? Qual as competências do gerente, do presidente, do diretor, do supervisor, da recepção. As competências da empresa são únicas, mas o grau e a intensidade, uma recepcionista tem que ter um grau de gerenciamento de conflitos, vamos supor que gerenciamento de conflitos seja uma das competências da empresa, diferente do presidente da empresa, diferente do supervisor. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que a gente desenvolve, que a gente quer trazer para a pequena, micro e para o profissional individual. Conhecer as competências que você tem e quais as competências que você quer desenvolver, focada naquele cargo, na sua empregabilidade, focada naquele emprego que você quer buscar, ou naquele concurso que você vai prestar. Quero prestar para juiz, mas odeio português, odeio gramática. É um trauma ou é uma crença? Dependendo do que for, nós vamos ter aí um business partner para te ajudar.
Se for ali só um plano de ação, alguma coisa, nós mesmos vamos trabalhar com isso e resolver, porque às vezes é uma crença limitante ali e tal, por que, né? Por que não aprender? Porque sempre eu vi que português é ridículo, etc, etc. Então, depende o que você necessita para desenvolver competência. Uso efetivo das mídias sociais, eu vou falar mais para frente, e aqui, do zero ao custo zero, é onde a gente começa a conversar, né? E que a minha amiga aqui, qual o nome? A Ana Paula falou aqui, qual é o bem mais precioso, o que a gente tem? É o tempo. Então, quando você fala, que alguém fala assim, você começa isso aqui do zero. Não começa do zero, queridão, eu já estou investindo o meu tempo há um tempão para chegar nisso. E a hora que eu for montar, eu vou ter que dedicar mais tempo, tá? E a grande pergunta, coaching, que eu faço sempre para as pessoas é, o que você está disposto a abrir mão para conquistar o que você quer? Não quero abrir mão de nada, eu quero sair da onde eu estou, levando tudo de bom e ainda agregar o resultado que eu quero. Não encaixa, porque você tem que estar disposto a abrir mão de alguma coisa. E você quer ver como isso funciona? Eu quero ter mais tempo com a minha família. Se você se dedicar mais tempo à sua família, você dedica menos tempo ao seu emprego. Você vai ter que tirar tempo de algum lugar para cá. Eu quero ganhar mais dinheiro, quero ganhar mais salário. Para ganhar mais salário, meu chefe deixa eu trabalhar tantas horas a mais. Trabalhando tantas horas a mais, minha família fica mais distante. E a sua saúde? E a sua diversão? Então é por isso que muitas vezes o cara fala, vamos fazer a roda da vida, aqui para ver como é que está a sua roda da vida. Ela vai estar sempre quebrada, vai estar sempre meio tortinha. E essa é a beleza, porque você vai ajustando daqui, né? Já dizia um senhor muito importante na vida, analfabeto, que ele falava, Neto, é andando que a mula ajeita a carga. Entendeu? Então, você põe a carga ali e ela vai se ajeitando na caminhada. E ele era muito mais inteligente que muito PhD 7 que tem por aí, porque a escola da vida ensinou ele e a coisa mais importante que... Foi ele que falou para mim, leia até bula de remédio. Porque os caras que estão mais próximos do dinheiro e da coisa usam canetas. Eu não sei por que senador usa caneta, né? Presidente usa caneta. Tal. Mais perto do equipamento, mais longe, né, da tranquilidade. Não sei se é bem assim, porque gestor, eu estou brincando, fiz uma brincadeira aqui, porque o gestor também tem muita dor. Às vezes, para você assinar uma demissão, dói o coração. Quem é de RH sabe do que eu estou falando. Às vezes, você vai ter que comunicar um amigo, um colega, e é profissional. Ou, às vezes, você tem que demitir uma célula, e você não tem nada contra aquela pessoa, mas a partir do momento que você comunica isso, ela te odeia. Isso acontece. Não são todas as vezes, mas isso acontece. E a gente tem que ser profissional, tem que saber as coisas. E a autorresponsabilidade. Então, nós vamos estar falando rapidinho disso, eu vou procurar ser bem rápido, que eu sei que está adiantado com o tempo. Então, empregabilidade. Conjunto de conhecimentos e habilidades, comportamentos que o profissional possui ou apresenta relacionado às adequações e exigências atuais do mercado. Ou seja, conhecimento, habilidade e comportamento. Já falamos do comportamento, já falamos dos conhecimentos e das habilidades. O que eu tenho, quais habilidades que eu tenho para esse cargo, para a minha empresa, ou o que a minha empresa oferece para o meu cliente. Né? Então, eu sempre vou estar falando aqui do ponto de vista do empregador e do empregado. A empregabilidade da empresa é o cliente consumindo. A empregabilidade do político é o eleitor elegendo ele por meios legais, por meios, né, tranquilos aí. Vamos entrar em detalhes, mas seria por aí. E é o caminho correto. Né? Então, nesse ponto, sendo muito honesto, estão aí porque nós colocamos os representantes nossos aí. E eles também são imperfeitos, são dessa forma. Se nós queremos algo diferente, teremos que ter uma ação diferente, sem destruir o nosso país, sem destruir as instituições públicas, sem nada. Por quê? Porque nós pagamos o preço. Na empresa é a mesma coisa. Você imagina se o funcionário revoltado com a sua empresa, que você investiu, que você colocou coisa, resolve quebrar tudo ali na empresa. Ou ele resolve e fala, não vou trabalhar hoje, não. E você assinou um contrato que ia dar o justo aumento para ele. Só que ele não vai trabalhar. E ele impede outros de trabalhar. A empresa perde o contrato, ele perde o emprego. E aí a culpa é minha, que estou dando essa palestra falando isso. Sabe? Porque vai ter hater. Tem gente que vai falar, mas não é assim, tal. É cíclico, né? Toda ação tem uma reação contrária de mesma intensidade e força. Acho que é alguma lei da física, que é por aí, tá?
Antigamente ensinava isso na escola, era super legal, né? O professor de física falava assim, tal. Tinha até um cara, um tal de Einstein, que falava tudo é relativo. Aí você conhecia a teoria do buraco negro e outra coisa. Hoje você conversa com a garotada, aí eles têm outros objetivos, outros focos. E aqui, né? Emprego, ocupação, isso aqui não é uma definição literal de empregabilidade, tá? É a visão que eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso, se faz sentido, lembra? A ideia hoje é pensar um pouco fora da caixa e ver se faz sentido tudo o que eu estou falando para garantir a sua empregabilidade, se isso soma para você e se você, enquanto empresa, eu quero empreender no Brasil, primeiro pede para diminuir os impostos, entendeu? Um pouquinho que tá dureza, tá? Pede para ajudar a gente a contratar, a gente a poder, né? Então, defendem tanta coisa aí, coach não é contratado por CLT, tá? Então, dá uma canjinha para a gente ser terceirizado, para a gente ser emprestado, tá? E a gente também vai gerar outras coisas para a galera aí, tá? Então, assim, brincando um pouquinho aí, mas a gente sabe que a gente precisa fazer coisas diferentes, tá? E qual é o problema, entendeu? Eu falo uma coisa que eu acho interessante, e aí eu me permito fazer esse comentário, o Senado está lá para legislar, os deputados estão lá para fazer as suas coisas, e eles também são seres humanos. Se errou na lei, faz outra, desfaz e faz de novo. Qual o problema? Não está lá para legislar? Por que algumas leis você faz rapidinho e a outra você não mexe? Não entrando no mérito, não vamos entrar aqui em política, mas a gente tem que estar antenado com a política e falar para o cara, meu, ajuda nisso aqui que eu vou te ajudar também. Aí ter para agregar com você. Então, me ajuda a ajudar os meus amigos PCDs, a ajudar a colocar eles sem impor que eles tenham que entrar numa empresa por cota, por isso, por aquilo, mas pela sua competência. Tem muita gente boa, vamos incentivar as empresas a ofertar cursos para os deficientes, para que eles possam ser blogueiros, para que eles possam ser gestores de conteúdos, para que eles possam ser narradores, que, de acordo com a sua deficiência, eles possam competir em pé de igualdade com alguns, entre aspas, eu não gosto de falar pessoas normais, porque todos nós temos alguma normalidade, né? Mas com nós, ditos normais, que às vezes temos preguiça de trabalhar. Essa é a verdade. Do mesmo jeito que ela me conhece aqui, né? Minha amiga hoje está me prestigiando aqui, ela me conhece, eu cobro deles também. Vocês também não podem ficar só se vitimizando, vocês têm que ir atrás, vamos estudar, vamos comunicar, vamos aprender, né? Tem muita gente ofertando, essa palestra é de graça. E muita gente ficou com dor nas costas, não veio, sabe o que é? Já sei disso, já entendo tudo disso daí. Legal, continua pensando assim, que esse pessoal que está aqui e o pessoal que está assistindo, quando estiver lá na frente, eles olham no retrovisor e falam para vocês assim, ó, beleza, tá? Era assim que Ayrton Senna pensava, né? Ele gostava de ver os outros corredores junto com ele, desde que fosse no seu retrovisor. Mas Marcos, o Rubinho Barrichello não ganhou, não sei o que, tal. Cara, o cara chegou na Ferrari. O cara é um piloto da Ferrari. Qualquer um chega na Ferrari. Qual é a empresa que não gostaria de ter um Rubinho Barrichello que segue as regras? Que quando o gestor dele fala assim, ó, abre para o Schumacher passar. Passa, Schumacher. Porque eu trabalho numa equipe, porque eu faço parte de uma equipe. Então é fácil criticar. É fácil descer a lenha nele. Tá? Rubinho, eu queria que você ganhasse também, tá? Estou quebrando a sua aqui, mas faz um esforcinho. Eu estou te ajudando, você me ajuda também. Tá? Mas temos que olhar proativamente. Quantos Rubinhos, se você tiver na sua empresa, você vai ficar tranquilo, porque ele vai estar fazendo o que é preciso para ter o resultado. Quantos assessores de um deputado, de um senador, não sei o quê, se estiverem fazendo a coisa certa para ele, vai estar no lugar certo. Quantos concursados, se estiverem atendendo o seu público direito, vai estar certo. Aí, quando mudar as regras ou mudar alguma coisa, você acha que esses que têm a empregabilidade garantida por fruto do seu trabalho, só se tiver corrupção ou alguma coisa do gênero, o apadrinhamento, aí. Mas aí, gente, desculpa, isso aí tem que ser a exceção. Vamos tornar isso a exceção. A regra é meritocracia. E tem gente boa em todos os segmentos. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco de coach, porque ele fala, não fala de coach, que coach hoje eu não quero nem ouvir. Tá, mas é a mesma coisa, um médico que deixa a tesoura na sua barriga é um mau médico. E nem por causa disso eu vou parar de falar de medicina. Vamos parar com essa coisa de ficar apontando o dedo. Todos os istas, né? Hoje tem muita gente criticando os especialistas. Mas você precisa de um especialista em alguma coisa. Porque se o cara não entender, é que tem muito especialista falando bobagem. E tem muito especialista genérico, né? O cara é mãe de Ná hoje, prevê uma coisa, amanhã dá errado, ele fala, não, mas é por quê, né? E aí ele justifica, etc, etc. Então, vamos separar. Porque o diferencial é isso. Quem quer está aqui.
Quem quer pensar nas coisas está no local, vai atrás, sai, chega depois, mas chega. Parabéns para vocês que conseguiram, tá? Só para mostrar que eles mandaram mensagem, estavam vindo, tá? É esse o diferencial. É isso, tá? Está no lugar certo, buscar o seu espaço. E aí aqui eu vou fazer uma brincadeira. O que é isso aqui? Ah, você não vai saber, desculpa. Para a brincadeira dar certo, eu não podia contar para você. É uma caixinha que tem uma maçãzinha mordida, né? Que é os, ah lá, tá vendo? Ela não vê e ela já sabe que é o iPhone. Por quê? A maçãzinha mordida é o iPhone. E aí do lado tem um monte de celulares, é isso aqui, pessoal? Não, isso são smartphones. Smartphone, ok? Tá aí, ela já, você vai dar spoiler na palestra? Não é para contar assim. Né? Então, por que a maçãzinha você já fala que é um iPhone e você não fala que é um smartphone? Que você vai chamar meu iPhone de smartphone? Não permito isso. Né? Você já viu alguém que tem um iPhone e fala mal dele, mesmo se ele der uma travadinha? Ninguém nunca vai assumir, né, que teve dor de cabeça. Ah lá! Pagou um absurdo, né? Que interessante, né? Outro dia eu estava vendo, vou aproveitar aqui a frase de um advogado que eu conheci muito num processo, no meu seriado TV Senado, lá que ele falava, máxima data vênia, né? Máxima data vênia, né? Me permita falar que investir tanto nesse celular para você poder chamar ele de smartphone, né? Não é um ali. E tem os outros. E todos eles fazem chamada, conectam na internet e fazem isso. E muita gente, na hora de ter o seu iPhone, não importa a minha opinião política, não importa alguma coisa, ele é o objeto de desejo. Certo? Por quê? Quem me responde isso? E aí, essa resposta vale o sentido da empregabilidade. Status também. Mas tem gente que não tem status, ele sempre sai na frente. Não, tem uma coisa a mais. Vamos lá, quem vai? O que o iPhone tem? Ó, é a mesma coisa, o iPhone tem, a Maserati tem, a Ferrari tem, o clube da Ferrari tem, o Neymar tem, né? Nome? Não, um chama iPhone, outro chama Neymar, né, tal. O poder da marca. Vamos melhorar isso aí? É o valor percebido. É aí que quebra algumas ideologias. É o valor percebido. Tá? Quem tem, e não vai me contradizer, hein? Quem tem um maridão, quem é o melhor marido? É aquele que você tem, é o seu lá, você escolheu. Na época que você foi pegar o seu iPhone, você olhou para ele e falou, você é o meu iPhone. É o valor percebido. Você não se relaciona, agora falando você não vai relacionar com uma pessoa que você não acha que ela é um iPhone. Estou fazendo um trocadilho, tá? Nem todo mundo. Eu sou igual a maçãzinha, já tirei o cabelo para ficar, né, ser o iPhone. Vai ser igual o iPhone. Então, gente, o valor percebido é isso que te dá a empregabilidade. É o valor percebido e é o que a gente busca. Quando você olha para um palestrante lindo, maravilhoso, daqui a pouco ele chega, né? É o que você quer. Se eu falasse assim, ó, vem o Chris Gardner ali e vai ter o Marco Espinosa na outra sala. Você ia ver o Chris Gardner. É o valor percebido que ele tem ali. E viu que eu coloquei o iPhone de costa. Quem não está vendo, está só a maçãzinha. Não preciso colocar ele de frente. E não precisa ser o último modelo. É um iPhone. Olha que interessante. Então, o ser humano, tóxico, não tóxico, e botóxicos, etc., etc., é o valor percebido. E o que mais que nós queremos? Resultado. Se aquele calango que está do seu lado não traz resultado, o que você faz? Manda para a lixeira. Né? Shift del para não ter. Às vezes a gente volta de novo, pede desculpa. Entendeu? A gente aprende, a gente vai evoluir ainda. Ok? Então, essa é a grande questão, o valor percebido. Então, primeira coisa, começando a palestra, tá? No final nós vamos mudar. Seja um iPhone. Tá? No sentido da metáfora. O que eu preciso ser no igual, entre todos os iguais, né? Uma vez é interessante que uma pessoa, não vou entrar em detalhes, porque entrarei num segmento, mas ele disse assim, olha, somos todos iguais. O problema é que dentro dos iguais a gente tem os mais iguais, os quase iguais, os menos iguais e aqueles que serão iguais, mas são todos iguais.
Okay? Então, essa é a questão. É o ajuste fino. E é assim, você tem uma vaga. O cara faz, a faculdade forma 200 administradores. Todos querem trabalhar na Bosch aqui em Campinas. E o administrador que está trabalhando lá? Só tem uma vaga. Ou só vai sair um. Quero ser Bill Gates. Não dá, já tem um já. Então, você tem que lembrar isso. Então, qual é o meu diferencial? Tem espaço para todo mundo? Tem. O mundo está comportando tudo nós. Todo mundo. Os bonitinhos, os feitinhos, os tóxicos, não. Está todo mundo sendo comportado. Tem comida para todo mundo. Não fica tranquilo com o aquecimento. Tem outras coisas aí que estão acontecendo. O planeta está aí. E a natureza é sábia, sempre ensina para a gente. Ok? Agora, qual é a sua parte, a sua porção iPhone? Estou brincando aqui com isso para a gente poder ter uma referência. Mas hoje, né, o cara deixa de fazer o que for para comprar o seu iPhone. E dependendo do segmento, ele tem que ostentar o iPhone, porque naquele meio é assim. Vocês já viram um youtuber sem o laptop? Sem o laptop que tem a maçãzinha aqui? Eu vou comprar um selinho e vou colocar aqui, vou pôr aquela luzinha da maçã aqui. Todo youtuber tem que pôr a telinha do iPhone. Entendeu? Então, virou conceito e tal. Não estou denegrindo a marca. É fantástica, a máquina tal. Mas ela tem um valor percebido. Se a Apple lançar o próximo iPhone mais barato do que o iPhone atual, o que você vai pensar? Então, ela já educou o cliente. O próximo sempre será mais caro. Mais caro. Não quer dizer que... Ela pode até não ser melhor. Ele pode falar, desculpa, ops. Né? E qual é a diferença? O Steve Jobs ele pensou exatamente nessa questão. A Apple foi criada para ter essa essência. Você não entra no clube da Ferrari se você não for convidado. Você tem que fazer parte, ser indicado das exclusivas lá. Ok? Então, é isso. É o valor percebido das coisas. Então, a sua empregabilidade quando você consegue transmitir para a empresa. Aqui eu ia brincar um pouquinho com os quadros aqui, mas pelo tempo eu vou dar uma acelerada, que são as formas de emprego. Aqui não é você trabalhar onde você quer, na praia, a hora que você quer. É você estar respondendo o seu chefe onde você estiver, na hora que ele precisa. Tá? Então, muitas vezes você vê essa foto na internet, que ela fala, trabalha 4 horas por dia. Nada, você vai estar lá na praia respondendo e-mail, que se você não responder, a sua empregabilidade vai para o vinagre. É a velocidade da informação. E aí, que hora que eu descanso? Aí você tem que ter um planejamento, um plano de ação para poder fazer isso. Por isso você tem que buscar fazer o que você gosta. Mas fazer o que você gosta não quer dizer que vai ser na hora que você quer e como você quer. Você vai ter que trabalhar para conquistar isso daí. Bom, outros pontos aqui da empregabilidade que são importantes. E vocês vão me confirmando se acham que é importante ou não. Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, né? Na entrevista de RH, o cara fala assim, fala um pouco de você. E ele ensaiou, ele treinou, hein? Ele treinou. Se ele pagou lá uma headhunter e tal, a pessoa treinou ele, falou tal, mas não sai. Porque você não conversa com você mesmo. Olha no espelho e fala assim, eu me contrataria? Porque você não consegue mentir para você, sabe onde isso? Você está lá no banheiro tomando banho, você fala, verdade, né? Pisei na bola, né? Mas não vou pedir desculpa. É assim. Agora já foi. Tá? Mas você sabe. Então, pergunte para você, eu me contrataria? E como é que você desenvolve o autoconhecimento? Aí a gente vai falar um pouquinho disso daí. Aprendizagem constante. Quem não lê, quem não faz treinamento, quem não vem nas palestras, quem não procura. Tem palestra de graça. Hoje eu converso com um monte de gente que promove palestra de graça e fala a coisa mais difícil é você levar o cara na palestra de graça hoje. Porque ele acha que não tem valor. E, engorda até o currículo. Entendeu? Então, não sei o que aconteceu. A pessoa não está afim. Agora, ficar falando umas bobeiras para a rua e fala. Né? Eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Tá, o que você está fazendo para conseguir o que você quer? Quebrando? Você só vai conseguir uma nova licitação, você só vai conseguir uma nova facilitação, e se você fizer isso, você vai acabar com o emprego de alguém que está ali. Entendeu? Então, pensa nisso. Aprendizagem constante. Relacionamentos. Não é casar dentro do emprego, tá? Não é criar um relacionamento com o companheiro, com o colega de trabalho, tá? Apesar que se for, né, destino lá, o que seja. Mas relacionamentos. Não sou um cara que não gosta de conversar com ninguém, eu sou programador. Mas, e aí a hora que você precisar da verba do departamento? Se você não conversar com aquela pessoa da RH que adora conversar, é ela que vai liberar a verba para você, meu amigo. Você tem que vender o projeto. Mas então deixa que os vírus entrem, eles vão ver só se cair a rede. Se cair a rede, a culpa vai ser sua. Eu trabalhei com rede 200 anos. É pior que mãe de juiz. Quando está funcionando tudo, ninguém nem lembra que você existe. Um e-mail que falha, cadê o cara da informática? Cadê o menininho do computador?
E aí de você, se não, né, o seu chefe já liga para você e fala assim, quanto tempo? É só isso. Mas a sua mãe já foi lembrada 200 vezes já. Entendeu? O mouse do cara quebra, não é minha culpa, o departamento financeiro não comprou. Não quer trocar, é aquele lá de R$ 1,99 que você vai usar. Aí eu queria um wireless. Traz de casa. A política da empresa não permite. Então, meu amigo, aí sim, é o que tem para hoje, porque não depende de mim. Mas quem é o culpado? O cara da informática. Pegou vírus? O cara da informática. Né? Posso falar disso que eu fui muitos anos, né? E até hoje, posso ter 50 anos. Como é que é o moço lá, o cara? Ninguém lembra do seu nome, ninguém lembra do seu cargo. Mas lembra de você quando para a internet. Parou a internet, você é o cara lembrado. Ou aqui, no caso do palestrante, os meus colegas de suporte aí, né? Olha lá, não está indo, não sei o quê, e se vira. Depois não falo nem obrigado, eu vou agradecer no final, tá? Vou ficar tranquilo. Então, relacionamentos, saúde física e mental, é aquilo que eu falei. Vale a pena o que eu estou fazendo para manter a minha empregabilidade? Está sendo saudável para mim? Vou aposentar e vou curtir a minha aposentadoria full, né? Na praia e etc, etc? Não sei, tá? E o que eu estou fazendo se eu não vou ter? Então, trabalhar a sua saúde física e mental é importante. Você só tem esse corpo, só tem essa vida. Se tiver uma outra encadernação, quem pensa assim, com todo respeito, vai ser na outra uma outra e não vai ser essa mesma. Então, você vai acertar, vai ajustar as coisas. Então, respeitando todas as ideologias, nessa daqui, o que você pode fazer para ter a melhor, né, passagem que você tem? E o tempo que passou não volta mais. Tá? E nem os cabelos também. Depois que foi, também não volta mais, não. Alguns ficam rebeldes, mas não querem voltar mais. Eu converso com eles, mas eles não me escutam. Alinhamento de valores. Adianta, por um salário top, você acha que resiste o cara ficar num lugar porque ele está ganhando X, Y, Z, etc, etc? Por um tempo vai funcionar, por um tempo vai acontecer. Mas aí você vai ter enfermidades, você vai ter depressão, gastrite, algumas coisas. Você não sabe por que está acontecendo isso comigo, né? Eu tenho tudo, tenho uma Mercedes. Aí você fala, o dinheiro, a culpa é o dinheiro não traz felicidade. E não tem nada a ver com a felicidade. Alinhamento de valores, como é que estão os seus valores? E cada grupo ético tem os seus valores. A ética é o que um grupo resolve, né? Não vamos entrar aqui na filosofia, tem muito filósofo que explica o que é ética, mas vamos resumir. É um grupo que concorda com determinadas regras e falam, isso aqui é ético para a gente. E a vida é feita de escolhas, os resultados que você colhe é em cima de escolha. O certo ou errado são as suas escolhas. Marcos, como é que é isso? Simplesmente, um homem bomba acha que é ético ele se explodir. E eu não consigo conversar com nenhum que explodiu para explicar como é que funciona depois isso daí. Mas é da ética dele. Então, eu respeitar que ele se exploda, legal, entendi, mas vai explodir lá longe, lá que eu não quero explodir. Tá, beleza. Então, é ético para ele isso, e como é ético para mim determinadas coisas. Eu tenho que manter a minha empregabilidade alinhada com os meus valores. Você pode até ir num lugar que não combina com os seus valores, porque você está precisando. Mas tenha claro que é uma chuva, que é um momento que você vai buscar algo mais para você, e não ficar aceitando. Né? A empregabilidade passa por isso, porque você vai transmitir para o RH que você não está feliz, vai refletir no seu trabalho, vai refletir na sua produtividade, e mais cedo ou mais tarde você vai falar, fiz tudo pela empresa e eles me mandaram embora. Tem empresa que é ingrata, tem empresa... Sim, como todo mundo, não estou aqui defendendo, senão daqui a pouco vão falar na internet, ele é pró-empresário, defende todas as empresas. Quando eu falo de empregador e empregado, é nós atendendo o público, é o enfermeiro atendendo o seu cliente, que é o paciente reconhecendo. Então, sempre existe emprego porque alguém emprega os seus recursos. Tá? Então, vamos parar de hipocrisia achando que cai do céu alguma coisa sem o empregador. Então, tem os dois lados. Eu preciso de ter condições para te dar um salário bom, eu preciso de ter condições para isso, e eu tenho a minha visão e os meus valores. Se você não concorda, você acha que eu estou ganhando muito em cima de você, ok, vai para a empresa que te dá, divide com você 50%, sem você investir na empresa, sem você montar nada pela cidade, sem você plantar uma árvore. É livre escolha, ok, não tem problema, mas alinhe os seus valores. Porque aqui nós estamos falando de empregabilidade e emprego. Você vai sofrer se você não tiver seus valores alinhados onde você está. Tá? Se não fizer sentido, esquece o que eu estou falando. E o principal, autorresponsabilidade. Pare de culpar
não tive sorte na vida. Se eu fosse sobrinho do fulano de tal, vamos falar nomes aqui, né? Fosse neto de não sei quem e tal, eu seria presidente, eu seria isso, eu seria aquilo e tal. Que fatos e evidências você tem que seria? Tá? Tem briga entre irmãos, que às vezes o pai, você favorece ele, você gosta mais dela, e etc, etc. E o coitado, quem é pai e mãe sabe que você se divide para tentar ser o mais igualitário, mas são seres humanos diferentes, e são momentos diferentes. Quem é mãe de mais de um aí e tal, sabe do que eu estou falando. Minha mãe, coitada, 5, 4 homens e uma menina. Era quando entrava em discórdia, era um tsunami, né? Era que nem o marmota lá da Coreia, lá, a guerra atômica. Aqui, ó, o tempo em vários sentidos, o tempo como valor, o tempo como quanto tempo você investe para a sua empregabilidade? Aonde você quer estar? Em Londres, em Nova York, Venezuela, Cuba, Bolívia, na Ucrânia, no Alasca, né? Na Rússia. Rússia tem umas fotos bonitas, tenho interesse em conhecer a Rússia, né? Aquele prédio coloridinho lá. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Você já planejou isso? Quero estar vivo, no mínimo, né? Mas e aí? Onde você quer estar? Então, você quer garantir a sua empregabilidade, mas quer que alguém faça por você? Não faz sentido. Quem garante a sua empregabilidade é você. Você tem que estar e para de ter... Quer uma coisa assim? Tome alguma coisa da alergia para não ter alergia à palavra venda. Nós nos vendemos o tempo inteiro. Venda não é palavra feia. Não é palavra feia. Estou prospectando o meu perfil profissional. Você está se vendendo, você está vendendo o seu skill, porque se você não for promover ali, ela não vai ficar contigo. Entendeu? Então, você chegou lá, você teve um diferencial, você vendeu um algo mais, né? Tá certo que hoje... Não, vamos voltando. Você tem que ter um diferencial. É o que eu falo, a mulher, às vezes, ela perde a oportunidade de falar assim, meu amigo, aqui, ó, tem que ter um diferencial, não é chegar chegando, não. Né? Eu ainda sou da época que ficava, às vezes, no bailinho sem dançar com ninguém, né? Porque eu não tinha 1,80 m, não era NBA. Eu tinha cabelo naquela época, até era mais ajeitadinho. Tal. Mas, às vezes, voltava para casa sem nada, né? Então, hoje já é um pouco diferente. Mas tem que ter essa questão da autorresponsabilidade por tudo que você faz. Outra coisa, quais são suas qualificações e atributos? Olha para o seu currículo, nos últimos 10 anos. E agora eu vou dar uma nurrinha aqui, com todo respeito. Quantos churrascos você fez por final de semana? Quantos Faustão você assistiu? Quanta televisão você ficou assistindo? E quanto você procrastinou e não trabalhou sua qualificação e atributo? Pega valores. Eu quero a nota fiscal e junta nos últimos 2 anos quanto você gastou com cerveja. Quem toma cerveja? Com refrigerante, quem toma refrigerante? Quem vai no cinema? Mas você está pedindo para eu deixar de fazer tudo isso? O que você está disposto a deixar de fazer para conseguir aquilo que você quer? Porque quando você quis conquistar aquela pessoa, você fez, você abriu mão de alguma coisa para conquistar. Vem falar, não, depois até ela descobriu, agora você não me dá mais atenção, né? Agora é o PlayStation, né? Então, eu sei porque eu sou player, então, nesse joguinho você fica aí um tempão, né? E me esquece aqui. Né? Eu falei, então, né? Que nem o Neymar, pede para largar a bola. Não larga, né? Para assinar 200 milhões, tem que amar a bola. Não tem como. Se não amar a bola, né? Não quer dizer, estou brincando aqui, mas é claro, tem que dar valor para todas as coisas. Mas você vai ter que abrir mão de algo para conquistar algo. Se você mantiver as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados. Então, se você quer coisas diferentes, resultado diferente, tem que fazer coisas diferentes. Mas não sair endoidecido fazendo as coisas diferentes. Deixa eu andar aqui. Então, novamente, perfil comportamental. Busque fazer uma análise comportamental, né? Se quiser, tem uma empresa chamada IAGREG aí, tal, depois procura, é interessante. Perfil comportamental. Existem vários testes. As empresas, quando contratam vocês, ou hoje alguns departamentos, tem uma prefeitura aí falando que vai analisar, aí, né? Tem aquele período de 3 anos que agora vão ser avaliados, vão ter assessment. Né? Então, os assessments são avaliações para ver o que você tem que melhorar, se você se enquadra no lugar. É uma maneira diferente de não tratar como uma avaliação para simplesmente falar se você está adequado ou não, mas se a pessoa que é responsável pelo departamento realmente leva a sério os assessments, ela vai ver o seu potencial e vai ver o que você precisa desenvolver e trabalhar. Então, procure conhecer o seu perfil comportamental. Isso vai ajudar bastante. Eu trabalho, pessoalmente, com análise de DISC. Sou analista comportamental de DISC, depois eu vou falar um pouquinho disso daí. Então, é importante você conhecer.
não é um achismo, tal, mas se você vai procurar alguma coisa para fazer, você tem que ter um feedback de se conhecer melhor e ver se faz sentido para você. Vai ser mais assertivo você buscar o emprego que você quer, o salário que você quer e aonde ele está em congruência, né, em alinhado com o seu perfil comportamental. Competências, habilidades e atitude é uma coisa muito utilizada no coach. Quando vocês entrarem lá na Egreg, você vai ver que tem um chazinho assim, né? Um chá de conhecimento, habilidade e tal lá na Egreg, que é baseado nesse princípio. Você tem que desenvolver, né, ter conhecimento, lendo muito, fazendo curso, lendo bula de remédio, panfleto, que foi refletindo sobre esse conhecimento. Também não é só ler, né? E tal, até caras e capricho, lê e vê se faz sentido, se não, tal, e o que vai fazer? Desenvolva o seu conhecimento, as suas habilidades e as suas atitudes. A atitude tem que estar direcionada, tem que ter foco. Tá? Vou ter uma atitude desvairada, vou me rasgar todo aqui. Não adianta nada. Então, focado, é a atitude correta, atitude direcionada. Se não tem ação, é sonho. E sonho você pode sonhar à vontade, não paga imposto ainda. Tá? Então, toma cuidado daqui a pouco. Está acabando? Tá. Já vou encerrar. Aqui, além do chá, as empresas hoje também costumam analisar o chai, os interesses individuais. Então, quando você vai contratar as pessoas, hoje há um trabalho muito grande do RH. Às vezes a empresa fala, não, preciso contratar, contrata aí, para com isso daí, com essa frescura, depois você vê isso aí. Mas os interesses individuais. Então, o que você quer? Às vezes o cara não quer um aumento de salário, mas você pagar a faculdade para ele, o MBA, pagar para ele ir em congresso, o cara que é da rede, manda ele para um congresso de hacker, manda ele para um congresso de lá em Nova York para ele ver os lançamentos, você vai ver que o moleque vai voltar, ou o profissional, o moleque fala que quem mexe com tecnologia sempre é um moleque, uma criança. Né? O cara vai voltar, ficar naquelas barraquinhas, vai voltar com o bonequinho do Star Wars e tudo ali, e vai amar o que está fazendo. Tá? Então, olhe para os interesses individuais. Mesma coisa, minha empregabilidade, quais são os meus interesses individuais? Estou fazendo aquilo que eu quero? Mas não dá, né? Agora já tem filho, já estou casado. Bom, cure-se da desculpite. Que você está disposto a abrir mão para conquistar o que você quer. Resiliência e atitude proativa, já falei. Então, aqui, o seu perfil comportamental, aquilo que você tem inato, determina 50% da sua empregabilidade ou 50% do seu sucesso. Por exemplo, eu, na época do Bernardinho, eu jogava vôlei. A rede era mais baixa, né? Tinha um jogador que dava o saque jornada nas estrelas, muita gente não sabe do que eu estou falando. Tá? E aí eu podia também brincar de play. Depois os caras cresceram, eu passo hoje embaixo da rede lá. Então, biologicamente, o que eu tenho inato, minhas características e habilidades naturais, não me permite. NBA, basquete, nem pensar, né? Michael Jordan pega eu como bola e joga na cesta. Né? Então, algumas coisas você tem que... eu gostaria de ser. Pô, legal, mas então vê aonde você vai poder desenvolver essa habilidade, porque lá com os caras, os players do mercado, não dá. Por exemplo, eu posso querer um sistema mais igualitário, treinar 12 horas de um determinado esporte e querer ser né? Por exemplo, Fórmula 1, se querer ser um Ayrton Senna, mas não tenho nenhuma prova que eu vou conseguir ser igual a ele, mesmo que eu trace o mesmo caminho. Tem a mentoria dele, mas mesmo assim não tem garantia que vai dar certo para você. Okay? Competências humanas. Então, quais as competências que eu tenho que desenvolver? Liderança, comunicação interpessoal. Aqui são só algumas, tá? Administração de conflitos. Olha aqui, administração de conflitos e administração de relacionamentos. São coisas diferentes. Marcos, como é que é? Depois me procura, a gente conversa um pouco sobre isso. Então, tem várias competências que existem quando a empresa vai determinar quais são as competências. Quando eles me chamam, falo, e aí, a sua empresa é mais importante ter administração de conflito ou administração de relacionamento? Aí você entra mais em detalhes. No nosso caso se aplica isso, porque já se subentende isso. No nosso caso, e quais são os KPIs, quais são os indicadores para você medir isso? Porque em cima das competências da empresa, você pode promover o cara para o próximo nível. Só analisando as competências. Aí tem um assessment só para isso. E aí você consegue fazer isso. Competências técnicas. As competências técnicas não dá para fazer através de coach, de assessment, etc. Aí são cursos técnicos. Então, aí é onde entra a parte apaixonada da Egreg também, que é o quê? O que está acontecendo? Comunicação aqui, as planilhas não saem, não funcionam, né? O sistema não está funcionando. Eu quero colocar tudo na nuvem, mas eu não sei colocar na nuvem.
eu quero uma proatividade melhor do pessoal administrativo com relação a isso, fica documentação, arquivamento não acontece, e etc, etc. Você está colaborando para isso no seu departamento? Você tem, às vezes você tem uma pessoa que está no lugar errado com a expertise que você precisa. Aí o gestor da administração pública, se ele só fazer isso, ó, muda aqui. E aí você vai na internet, grava um vídeo e fala, olha aqui, estou fazendo, olha aqui, estou fazendo. Na verdade, toda a equipe está fazendo, você não consegue fazer sozinho. Tá? Você consegue desde que o time reme junto. E fico muito contente de ver que algumas coisas estão acontecendo desse jeito. Na parte privada, é a mesma coisa. Se os funcionários cruzarem o braço, você pode ter a melhor intenção do mundo. Não acontece. Não vai. Converse com o seu time. E o seu time tem que conversar com você. Empatia. Então, se você quer empregabilidade e alta performance, você tem que trabalhar isso. Então, os resultados efetivos que você tem é a soma das atitudes, comportamentos, competências que você tem ali. Quando você almejar um cargo, ou se manter no cargo, ou buscar um emprego, pense nisso. Quais são que eu tenho de inato, qual é o meu perfil comportamental, quais as competências que esse cargo exige e onde eu me enquadro, preciso desenvolver, preciso aprimorar, quais as competências técnicas que eu tenho. É igual quando você olha lá, né, o edital do concurso, né, vai cair isso aqui. O cara que tiver isso aqui já entra com um diferencial. Não é assim que funciona? Se eu estiver errado, por favor, me ajude aí. Então, na empresa, a mesma coisa. Conhecimentos em Word, Excel necessário. Inglês básico, inglês não sei o quê. Eu não sei por que coloca inglês básico, não sei o quê. Ou você se comunica ou não comunica. Tá? É a mesma coisa. Você chega para uma pessoa e fala assim, agora eu vou te ensinar português nível avançado. Qual é a diferença de um para o outro? Então, comunicação é uma coisa. Agora, conhecer a gramática. De repente, para aquele cargo, ele não precisa ser um conhecedor da gramática do inglês. O corretor ortográfico vai fazer isso, a internet vai fazer isso, o Google vai fazer isso, tal, vai ajudar. Mas ele precisa ter um improve. Então, ele entra com o básico e você fala, então, você vai investir do seu salário no inglês, que é o que vai te manter aqui, senão nos 90 dias, rua. Pronto, dá oportunidade. E quem agarrar, se mantém. Tá? Então, algumas dicas aqui para a empresa e para vocês. No perfil comportamental, falando rapidinho aqui, as empresas precisam de gente que tenha foco no resultado, foco nas pessoas, foco em processo e colaboração e foco na qualidade e precisão. A empresa precisa sempre disso, os departamentos precisam sempre disso. E a análise comportamental de DISC, baseada aqui em William Marston, que começou esses estudos, isso daí começou há 500 a.C., não foi o William Marston, para vocês terem uma ideia. E o DISC é uma análise comportamental que já foi aplicada em mais de 53, pelo menos a que eu uso, tá? Existem várias ferramentas, tal. A que eu uso já foi aplicada em 53 milhões de pessoas no mundo. Então, ela tem uma base de referência, uma assertividade muito grande para isso. Quem quiser saber mais depois, conversa comigo. Mas pode procurar lá, análise comportamental de DISC. As multinacionais, geralmente, também utilizam MBTI, que é ver os 16 comportamentos. Então, não se iluda. Quando você vai numa entrevista de emprego, quando você está mostrando a sua empregabilidade, não adianta ser fake. Mas faz uma persona, cria uma persona lá e faz para o cargo. O profissional de RH, ele tem ferramentas, ele vai mandar você escrever uma carta, ele vai ver a sua grafologia, ele vai fazer o teste comportamental, ele vai analisar várias coisas e vai te entrevistar. E se ele tiver um pouquinho de conhecimento de expressões, né, o corpo fala e essas coisas todas, então você tem que estar antenado. O cara acha que vai passar uma lábia, a não ser que você chegar com o QI, né? Quem te indicou, fala, vai contratar e pronto, acabou. E aí, o que acontece? Depois não dá certo, o RH que é culpado porque o cara foi contratado e não deu certo. Ninguém vai lembrar que foi o diretor fulano que mandou colocar o cara lá. Tá? Então, isso existe? Não, aqui não, só em Ucrânia, é um outro planeta que existe em Ucrânia. Isso que eu estou falando é só hipótese. Tá? Todas essas coisas que eu estou falando não é baseado no mundo real, é baseado em Ucrânia, que é um planeta que essas coisas acontecem. Ok? Então, você tem lá dominância, influência, estabilidade e cautela. Quando você faz análise comportamental, o seu perfil comportamental, geralmente as pessoas têm 2 mais acentuados e 2 um pouco menos acentuados. O que isso quer dizer? Que esses 2 que estão acima da média são as suas potencialidades. A mais assertividade, se você controlar, saber ter disciplina com isso, vai te abrir portas e é onde você tem que potencializar. E os outros 2 que não são tão acentuados, ou se estão 3 que não são tão acentuados, ou você terceiriza ou você desenvolve a competência. Então, não precisa, eu não tenho essa qualidade, aquele cargo exige. Então, vamos trabalhar para desenvolver essa competência para que quando você for
se propor a isso daqui, você tenha conhecimento disso. Tá? Se quem quiser saber mais depois, eu vou deixar meu WhatsApp, essas coisas, a gente entra mais em detalhe. Mas para vocês saberem que não tem achismo, tem ferramentas para vocês poderem estar sabendo. Por quê? Porque você precisa de resultado. Qualquer outra técnica que não tenha fatos, evidências e números é achismo. Você tem que medir o seu processo de desenvolvimento com resultado e poder mensurar isso. E é assim que nós trabalhamos, é assim que eu trabalho. Okay? Então, quando as empresas ou o profissional me chama para desenvolver alguma coisa, nós vamos trabalhar com fatos, evidências e números, para que você saiba se você está se aproximando daquilo que você quer fazer ou se você está distanciando. Você é o gestor. Lembra? Autorresponsabilização? Nem sei se tem essa palavra, autorresponsabilidade, né? Vocês têm, tal. Então, alta performance, nós já falamos isso aqui. Então, o que eu posso fazer, buscar para trabalhar a minha alta performance? Alta performance é aquela pessoa que não quer ser mais uma. É aquela pessoa, aquele profissional que não se contenta com aquilo ali. Ele quer algo mais, ele quer buscar, ele não está satisfeito com alguma coisa. Então, por isso que eu falo, né, para os meus coaches, para os meus clientes, tal, é para qualquer um? Não, é para quem quer. Se você tem um objetivo, do jeito que você está tentando, seja empresa, seja um profissional liberal, seja um grupo, seja um servidor público, tal, eu quero algo mais, eu sei que eu posso mais, mas sozinho eu não estou conseguindo. Você pode me apoiar nisso? Fala, olha, eu tenho esse leque aqui de opções. O que você quer? Roxo, né? A cápsula azul, a verdinha, ela que nem uma Matrix. Você come ela aqui e já decide. Então, mais ou menos isso. Mas você pode buscar treinamento, uma consultoria, uma mentoria, uma tutoria, psicologia ou terapia, né? Psicólogo comportamental ou terapia. Ai, não, mas eu não sou louco. Para com essa crença boba. Às vezes um psicólogo vai te ajudar a se encontrar, a ser uma pessoa melhor, dependendo da linha que ele vai trabalhar ali e tal. Às vezes não é questão, às vezes é uma questão de coaching, porque você quer resultado, você quer uma coisa mais prática, você não quer ir lá buscar no passado o que está. Mas se tiver uma patologia, se tiver alguma coisa no meio do caminho, o coach ético e profissional ele vai falar para você, ó, precisamos interromper aqui o processo, porque você está vendo que é recorrente essa situação aqui, então busque algo para trabalhar isso e retomamos a sua profissão. Então, por isso que eu te falei, você tem que buscar profissionais éticos e profissionais que trabalham de forma coerente no mercado. Não é porque todo mundo está virando isso, porque muita gente vira o especialista porque dá dinheiro. E quebra a cara. Quebra a cara, entendeu? Quebra a cara. Não adianta que não se estabelece, né? Personal trainer também. E coach no sentido de técnico, de treinador. Né? Hoje, muita gente na Lagoa do Taquaral, não sei o que, põe a camiseta escrito coach atrás, que é o treinador físico ali e tal. Mas aí, às vezes, ele mistura um pouco de coaching. Né? Bom, feedback, feed forward, e aqui uma criação da Iagreg aqui minha, e eu brinco muito nos meus treinamentos de seedback. Né? Plante uma semente baseada em tudo que você tem para o seu futuro. Né? O feedback busque com seus pares 360 graus, com o seu superior, não sei o quê, procura saber quais são as necessidades deles, qual a necessidade do seu cliente, o que você pode fazer para contribuir, o que você precisa mudar. Ninguém é perfeito. E as pessoas não vão falar para você de primeira. Tá? Então, arrume maneiras de você ter o feedback da sua empregabilidade. E o feed forward, quais as ações que você vai tomar, atitudes e o plano de ação que você vai fazer para isso. Tá? Aqui, só para esclarecer, porque no mercado hoje a palavra coaching está sendo utilizada de muitas formas que eu não concordo e muitas coisas aí. Coaching é um processo de desenvolvimento. É uma estrutura de diálogo que direciona as pessoas para um propósito. Se você estiver fazendo coaching e não está te direcionando, não definiu uma meta, você não vai trabalhar uma meta por vez e não resolver sua vida, se resolver como pessoa e etc, etc, tá? Reveja isso daí. A conversa coach é fundamentada em pesquisa e progresso mensurável. Ou seja, se a cada sessão que você sai, você não tem um plano de ação e você está pagando aquele profissional e não está sentindo que está indo, talvez não seja o seu momento para fazer coaching. Entendeu? Analise isso. Ou você não está fazendo coaching, porque você vai olhar os seus resultados e você vai saber o que está acontecendo. O coaching não induz, o coaching não interfere. Por quê? O coach não aconselha, porque quando se aconselha, está dividindo responsabilidade com o coach. Então, o que serviu para mim, faz isso, faz aquilo. Podemos até conversar fora da sessão sobre algo que funcionou para mim. Mas não estou falando para você fazer isso daí. E dentro da sessão,
Jamais, tá? O coach é o processo de autorresponsabilidade. Como é que eu vou te trabalhar para que você tenha autorresponsabilidade? Que você se desenvolva, é um processo de desenvolvimento, se eu for ficar dando pitáculo de como você tem que fazer. Aí é que nem aquela mãe, né? Não, faz assim, põe na bolha, vem aqui, vou te levar no colo. Né? Não é. Então, se tiver acontecendo alguma coisa diferente disso, o processo de coach tem que ter plano de ação. Você tem que saber que toda sessão, tá? Coach não é aquele cara, você abraçar cuticute, aquele cara que vai mexer, às vezes, aonde você não quer que mexa. Aonde você sozinho, você sabe que precisa mexer ali. Mas ele tem diálogo estruturado, perguntas, né? Uns falam perguntas poderosas ou mecanismos que vai te tunar para isso. E se você aguentar, né? Não pedir para sair, no final do processo você sai melhor. Não tem como você fazer um processo de coach e sair pior do que você entrou, porque você melhora o seu autoconhecimento. Então, no mínimo, você sai te conhecendo melhor. Tá? Isso qualquer bom coach trabalhando com você. E assessment. Coach tem que ter ferramentas de assessment. Não é ferramenta de coach para apresentar na sessão, não. Tá? As ferramentas são recursos para apoiar você na sessão. Mas assessment são DISC, MTBI, o Axis para medir desenvolvimento comportamental, ferramentas que você vai olhar como é que você estava aqui agora, faz todo um processo, e aí você fala, uau, realmente mudou alguma coisa. E é você com você mesmo. Você fez aquele teste, você respondeu com sinceridade como você é para você, e você como você está agora para você. Se comprometeu, quero emagrecer. E vamos falar aqui, né? Processo de coaching envolve coach. Eu trabalho com 3 linhas, né? Aí tem muito significado. Hoje tem muita nicho de coach, né? Mas o personal and professional é o life coach. Você quer emagrecer? É life coach. Você quer comprar um carro? É life coach. É coach de vida. Tá? Porque senão, eu só vou ser um coach de emagrecimento. Quando você quiser mudar a sua performance no trabalho, não posso, porque eu sou coach de emagrecimento, o meu foco é emagrecimento, eu não vou trabalhar com isso. É life coach. Então, o coach chega com o seu problema, com a sua meta, define a meta e a gente trabalha. Tudo que for ligado ao profissional e ao pessoal é o life coach, você faz o processo. Eu tenho meu negócio, sou empreendedor, mas eu quero trabalhar eu como executivo. Então, vamos fazer um professional ou um coach de carreira. Também é passivo disso, vamos trabalhar. Você quer a carreira ou você quer a gestão da sua empresa? Então, aí entra nessa questão. Tá? Então, foco nisso. Então, nós vamos fazer um life focado em emagrecer. Tá, você quer emagrecer. Quantos quilos você quer emagrecer? 10 quilos. Em quanto tempo? Em 3 meses. Me dê evidências que você consegue, nesse tempo, emagrecer tantos quilos. É você que vai falar para você mesmo como que você vai conseguir aquilo ali. Só que eu vou estar mexendo com alguns parâmetros baseado fundamentado em pesquisa, fundamentado em técnicas e metodologia, coisa que você com você mesmo não conseguiria fazer. Eu, de fora, vou colocar. Inclusive, quem já foi meu coach aqui, não está aqui, quem já foi meu coach sabe, né, que às vezes fala, mas Marcos, você sabe. Eu falo, não, você está me dizendo que um amigo seu chamado Marcos sabe que você é assim? Porque na sessão eu sou seu coach. Eu não sou seu amigo. Porque o seu amigo talvez te desse um conselho, o seu amigo talvez te falasse alguma coisa. Mas na sessão eu não vou induzir, não vou interferir. E quem já conversou comigo sabe que é bem assim. Então, ser profissional, ok? Isso pode te ajudar, só para vocês conhecerem um pouquinho e desmistificar algumas coisas. Pessoal, já estou encerrando. Mídias sociais aqui, né? Hoje se fala muito em mídia social. Então, qual é a mídia social que alavanca a sua empregabilidade? Buscar emprego, buscar profissionais para contratar ou se posicionar, essas 2 mídias hoje são as mídias mais sérias. Né? Você tem que ter um vídeo. Em muitos processos de contratação, a empresa pede para você gravar um vídeo e mandar para ela. Né? Hoje, as multinacionais estão fazendo isso. Tem entrevista por Skype, então é comum hoje para você evitar, né, até por questão de custos e investimento, você faz a entrevista por Skype, pede para o cara gravar um vídeo. Mas por que você fala isso? Que depois você vai analisar as expressões visuais e etc, etc. LinkedIn, um canal muito sério, de pessoal que se relaciona com o negócio, posta ali constantemente. As outras mídias sociais, eu utilizo muito o WhatsApp, procuro educar o meu cliente, eu falo assim, olha, vamos reduzir custo, né? Vamos investir eficientemente, me contate pelo WhatsApp. Quando tiver legal, a gente fala, inclusive, pelo WhatsApp, que é mais econômico e tal, e temos conexões. Eu consigo te passar as coisas e trocar informações com você. Está sempre ligado ele lá, e quem me conhece está ali. Instagram, posto muito pouco, tá? Mas, assim, tem que estar ali para manter a presença? Não sei.
Qual é o seu foco? Qual é o direcionamento que você quer? Isso te alavanca a sua empregabilidade ou o que você está postando no Instagram chuta contra? Veja isso. Então, as mídias sociais, do mesmo jeito que te ajudam ou não. Criar um canal no YouTube me ajuda? Depende do que você quer fazer. Mas se você criar conteúdo de qualidade, que mostre o seu trabalho, mostre o seu conhecimento, habilidades, né, que você tem, com certeza você não vai precisar você vai mandar o currículo e falar, ó, olha meu canal lá, tem o que eu falo ali, explica melhor tal, e a pessoa vai te conhecer. Sou contra a pessoa fala, mas olha lá o Facebook dele e tal, aí não contrata o cara. Lembra? Todas as pessoas podem ser tóxicas ou não. O que você precisa de mim? Você precisa que eu seja eficiente nisso aqui? O meu perfil do Facebook vai impedir que eu faça aquilo para você? Vai impactar naquilo ali que você quer? Então, eu também não quero trabalhar nessa empresa. Porque se eu não puder ser eu mesmo, não faz sentido. E não adianta você ter um Facebook lindinho e lá dentro da empresa você fazer aquilo que você não faz no Facebook. Porque no Facebook todo mundo é cut, né? Like, tal. Eu não, às vezes... Tanto que o meu pessoal mesmo, ele é fechado, ele é privado. Né? Tem o da fanpage e tal. Por quê? Porque é o meu jeito de ser. Ali eu quero falar o que eu tenho a ver. E como IAGREG, não. Como IAGREG, eu estou à sua disposição para te atender. É corporativo. É a empatia contigo. E eu não vou cruzar essa linha, mas não vou deixar de ser o mesmo. É aí que você tem garantia que você me tem 100% e tem a minha empresa 100%. Ok? Já está acabando aqui. Né? É igual no Senado. Mais um minutinho, por favor. Deixa eu ver lá. Aqui, pessoal, quem puder anotar aí, depois, se não, me manda o WhatsApp, eu vou falar, engvid.com. Eu ia falar aqui dos cursos de treinamentos. Esse Engvid é um site canadense que tem zilhões de aulas de inglês de graça. São professores, cada professor tem o seu canal e tem aula de tudo. How much, do, verb to be, o que você quiser. Tem professor jovem, tem o James, que é um professor que trabalha com pessoas especiais, trabalhou com crianças especiais e tal, super legal. Então, você entra lá, escolhe o professor que você quer, você escolhe seguir quem você se identifica, e tem inglês de business, inglês, só que é 100% inglês, para quem quer desenvolver second language. Ah, mas eu não tenho nada. Então, vamos conversar, tem um degrauzinho antes, eu tenho alguns workshops que eu faço, ou então, se tiver um grupinho que esteja afim, a IAGREG, como eu falei, a gente trabalha com coworks, então, às vezes, a gente pode desenvolver o trabalho num cowork próximo ao cliente, por isso que eu trabalho com um espaço de cowork, para estar sempre atendendo o cliente próximo ao que ele quer. Então, se tem próximo lá, nós vamos fazer customizado para o pessoal. E é ensinar técnicas de vocês buscarem, né, vídeos na internet. Mas qual que é a dica que eu falo aqui? Se você não está conseguindo informações de como aprender as determinadas coisas, lembra que o Google e as redes sociais, elas ficam monitorando o besterol que você fica vendo. Então, sempre ele vai trazer propagandas circulando aquilo que você está vendo. Então, se você não está encontrando isso, é porque você não está pesquisando idioma, você não está pesquisando essas coisas. Você já percebeu que quando você está no WhatsApp, você fala de bolsa, alguma coisa, você entra no Facebook e aparece propaganda de bolsa? Porque é a mesma empresa que controla o Facebook, controla o WhatsApp. Então, os robôs veem o seu perfil, o que você quer e traz. Na Alemanha, estão sofrendo um processo. A Alemanha está separando a lei porque você é cliente desse produto e não desse. E não tem autorização para você utilizar a base daqui para cá. Certo? Se está certo, se está errado, é uma escolha que a Alemanha está fazendo. Tá? Mas, independente do que a Alemanha acha ou não, o mecanismo vai continuar buscando e vai continuar trazendo o seu perfil, tá? Então, isso daí. Instagram, e-mail, tá? O e-mail hoje, às vezes, ele é um inimigo, né? Você tem um monte de e-mail para ler todo dia, não consegue. Você está lá com 200 e-mails, me manda um WhatsApp, que eu não consegui ler os e-mails ainda, tal. Então, vê o que as redes sociais podem te ajudar ou que elas podem te atrapalhar. Pessoal, eu foquei um pouco mais na parte inicial, que eu acho que é o que agrega mais para vocês. Dessas redes sociais, me manda no WhatsApp ou entra em contato comigo, eu vou passando os links ou entra no Skype, a gente alinha no Skype para quem está aqui presencial. Quem estiver online aí também, fala, ó, assisti sua palestra, tal, confirma de alguma forma que você assistiu, me fala alguma coisa, e aí eu vou ter um prazer em agendar um tempinho no Skype com vocês, e aí essa parte que não aprofundou, que você quiser saber mais dicas, eu vou passar. Aqui uma outra dica, Business Dictionary, né? É um dicionário de negócio, muitas vezes está procurando um termo, uma palavra, e você não encontra, você não sabe como é que escreve, para não dar mico, entra lá e passa. O cara falou de ROI, o cara falou de budget, né? Qual é o budget que você tem para isso? Mindset, Mind 8, não sei o que lá.
lá e tal, essas coisas todas aí. Então, você procura aqui. Tinha um outro que era o AustraliaNet e o LiveMotion, que eu usei durante bastante tempo para aprender também algumas coisas. Só que eu fui consultar agora, o LiveMotion virou negócio, e o AustraliaNet, que tinha um seriado, tinha todo um curso até para IELTS de graça, tá cheio de propaganda e tal, então eu retirei dali. Mas eu tenho bastante dicas de como usar o YouTube para buscar conteúdo que agrega valor. Não ficar vendo a moeba, o moleque colocando post-it no quarto da mãe e essas outras coisas aí, para ter os likes aí, etc, etc. Essa é uma outra palestra que eu gostaria de falar, sobre só mídias sociais aí, e muita coisa que virou mais importante a quantidade de like para gerar, porque para gerar $100 no YouTube você tem que ter tanto, então aí o cara faz um besterol e fala, vamos chegar a 400 mil likes, do cara fritando a moeba, né? Então, valores, alinhar os valores, aí, senão o futuro está ali. E aqui, para vocês verem, né? Se você é um cidadão do mundo, tem que desenvolver inglês, tá? Alta performance, tem que desenvolver inglês. Por quê? Porque qualquer país do mundo, qualquer produto que se lance, a primeira coisa que vai traduzir é para o inglês. É a língua universal na internet. Quem gosta de americano ou não, até mesmo quem não gosta, fala inglês. E fala muito bem. Os latinos falam muito bem inglês. Además que nós outros brasileiros, ok? Eles falam muito bem, porque são países pequenos, a oportunidade de sair desse país para vir para o nosso ou para ir para outro, eles têm que ter esse diferencial. E vem aqui, e daqui a pouco vamos ter 80 mil aí entrando aí e competindo com a gente de igual para igual, ou com diferencial, tá? Abram o olho. O brasileiro que acha que está com o burro na sombra, né? Então, presta atenção aí. Por isso que chama imigração. O imigrante está sempre procurando oportunidade onde ela está, não aonde ele quer. E nós ficamos com essa extensão territorial achando que está tudo tranquilo, tá? Não se mexe não para ver. Então, aqui, ó, você é um cidadão do mundo, para uma hora, abre o mapa mundi e veja aonde você está situado. Desse tamanho assim, ó. O mundo é grande. Então, inglês e depois uma segunda língua e outra coisa para diferencial. Por quê? Os documentos, materiais, você encontra muita coisa em inglês, tá? Ou em espanhol. E eu ia mostrar o vídeo aqui, não vou mais tomar o tempo, porque eu já extrapolei demais aqui o tempo, mas eu ia falar aqui, no começo eu falo para você ser um iPhone, né? Pensar como um valor percebido do iPhone. Além disso, procura pensar como um Patek Philippe de celebração dos 175 anos. Esse relógio levou 7 anos para ser feito, tem valor de 2,6 milhões, né? Porém, 7 anos de trabalho. Algumas das suas complicações, 1.366 componentes, né? Face dupla, 244 componentes na caixa, 5 toques, 3 gongos, 6 invenções patenteadas. Tá? Então, se deram ao luxo de fazer esse relógio, que tem esse valor agregado, mas imagina a realização de quem fez esse projeto e quanto você cobraria se você fizesse um projeto desse. Aí no vídeo você vê, é só procurar, quem quiser anotar ali, tá em inglês, é Grandmaster, Patek Philippe, que aí ele vai mostrar no vídeo as peças, os detalhes, que mesmo com toda a tecnologia, tem que ter o humano, com a sua imperfeição, mas com aquela gana de fazer o perfeito, dando detalhe, dando acabamento. É uma peça única. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Vocês são peças únicas. E não tem preço. Esse relógio ele pode ter preço, mas a sua vida não tem preço. A sua empregabilidade não está à venda, ela é trabalhada no dia a dia. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês e que eu tenha aqui, no mínimo, incomodado vocês para que vocês mudem alguma coisa na empregabilidade de vocês. Tá? Meu nome é Marcos Espinosa, aqui está a fanpage da IAGREG. Esse aqui é o meu WhatsApp, anota isso aqui que é o mais importante, é onde você me acha 24 horas, mesmo que eu não responda rapidinho, ou em algum momento eu te respondo, sou humano, né? E estou sempre dando preferência para os clientes ali. Né? Então, aqui a brincadeirinha que eu fiz com vocês. Todo smartphone tem todas as funcionalidades de um iPhone, só não tem o valor percebido do iPhone. Ok? E não porque eles são piores. Tá? Eles podem ter câmeras melhores, eles têm algumas coisas de melhores, mas todo mundo, o objeto de desejo é isso. Isso não tem nada a ver direto, claro, é capitalista, não sei o quê, tal, vai ter essa choradeira. Mas aqui, troque o iPhone pela pessoa que você ama, troque o iPhone pelo aquilo que tem valor percebido para você. Só vai mudar o objeto.
Só vai mudar a pessoa, só vai mudar a fé. O ser humano precisa de ter algo de desejo para motivar a alcançar alguma coisa, seja um filho, seja um sonho, um carro, alguma coisa. Nós somos motivados pelas conquistas. Lembrem do tan tan tan, tan tan tan. Era o que alegrava os nossos domingos, né? Nostálgico disso. Por quê? Porque você via as conquistas, uma conquista atrás da outra, uma conquista atrás da outra, e até onde deu, né? Até onde foi possível. Então, eu acho que basicamente isso. Agradecer a IEM, o Denis, o Carlos, todo mundo que apoiou aí. Espero realmente ter contribuído e agradecer Campinas novamente pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Tenham um bom final de tarde e eu estou à disposição de vocês aí, que agora vocês, se quiserem, são meus business friends. Vamos ver o que nós podemos fazer juntos, ok? Uma boa tarde a todos. Em nome da Elecamp, então, gostaria de agradecer, professor Marcos. Ana Paula, gostaria de convidar você para entregar um certificado e uma carta de agradecimento do presidente. No início, eu justifiquei a ausência do vereador Carmo. Nós temos o Denis, que é o assessor do gabinete, né? Chefe de gabinete. Eu sei que vai me entregar. Muito obrigado. Foi uma tarde muito proveitosa. Muito obrigado, gente. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu tentei me conter, mas quem já me conhece, eu extrapolo, né? Aí, porque assim, a gente quer contribuir, sim. Isso é de coração, é feito de coração. E eu agradeço a Elecamp, agradeço o Denis, insisti muito com ele para a gente poder fazer essas coisas. Se eles não tivessem acreditado nisso, teria o pessoal todo que me deu aporte aí, e o pessoal que veio